Fala galera, seja bem-vindo ao nosso podcast Dois ou Mais. Felizmente ou infelizmente, mas a gente precisa falar isso. Vai lá, clica aqui no linkzinho aí, ó, dá curtida, segue lá o nosso Instagram, @Dois ou Mais Podcast. Então deixa aí seu joinha, porque isso fortalece também o nosso canal. E eu convido vocês a embarcar nesse bate-papo de hoje que vai ser super especial. Hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, uma colega, né? Escritora, professora, mentora, palestrante. Meu irmão, o negócio aqui hoje vai ser diferente, viu? E a mulher está transformando a vida de outras mulheres. Então eu quero apresentar a vocês Mônica Carvalho. Seja bem-vinda. Né? Muito bom te receber aqui. Muito obrigada, meu querido. Muito obrigada. Saiba que para mim é uma honra estar aqui hoje, né? Nada melhor do que a gente poder conversar com pessoas que a gente admira. Então saiba que a recíproca é verdadeira. E assim, quando você vai falando, parece que passa meio que um filme na cabeça, né? Porque a gente vai passando a vida da gente fazendo tanta coisa, aí chega lá na frente, já é pedagoga, já é professora, já trabalhou como professora, hoje trabalhando começando a escrita, né, porque a escrita também é terapêutica, começando uma carreira que eu sempre tive vontade de fazer, mas quando você vai trazendo isso, falando, meio que dá uma clareza pra gente que já percorremos, filme, né? Isso, a gente já percorreu um caminho tão longo e temos tanto ainda para realizar. Quando você falou agora que eu estou transformando vidas, eu até pensei assim, né? Calma, Habib, não exagere, começando. Mas é interessante até você falar isso, porque assim, tem uma semana só que nós lançamos o livro, né, esse livro aqui, Mulheres com Propósito, com a coordenação de Fernanda Groba. Um beijo, Nanda. Eu estou como coautora de um capítulo e assim, embora seja um capítulo curto e só tenha uma semana de lançamento, o feedback que eu já recebi foi tão maravilhoso que eu acho que é isso que você falou. Às vezes a gente subestima até a capacidade, né? Não a capacidade intelectual, a capacidade de que algo que você escreveu, que você fez de uma forma tão natural, que você contou, né, um aspecto de sua vida, que você teve uma vulnerabilidade, você conseguiu vencer. Aquilo ali chega para as pessoas certas, as pessoas que estão precisando ouvir aquilo. Então eu já sinto assim, Habib, como já estar transformando vidas. E eu acho que daqui para frente eu vou canalizar minhas energias para o que realmente interessa. Porque a gente nasce com muita energia. Verdade. A gente que canaliza para o lugar errado e senta nas mesas das pessoas erradas, né? Então, com um grau de entendimento, a gente começa a se perceber para poder fazer diferente. E é isso. Prazer, eu sou Mônica Carvalho e estou aqui no meu primeiro podcast. Estreando hoje, assim, com glória, ao lado de uma pessoa que eu admiro muito. Muito obrigada pelo convite. Que bom, você sabe também que a recíproca é verdadeira. E é aquilo, né? Muitas vezes a gente acredita muito mais nas coisas negativas do que nas coisas positivas. Sim. Né? Porque às vezes as pessoas falam assim pra gente, você tá bonita, você tá bonito. Sim. A gente fala, não, é só seus olhos. Mas se alguém fala que seu cabelo tá estranho, sua roupa tá estranha, a gente já fica, né? Já começa a ter intensidade para aquilo. Mas sabe... só para completar. E assim, quando eu falei, porque realmente eu vejo, né? Hoje a gente é colega lá na turma da pós-graduação. Fala pro pessoal de onde é que a gente é colega. A gente é colega numa pós-graduação, no TTS, que é Terapia Transpessoal Sistêmica, né? Sim. O nosso mentor lá, Jordan Campos, um abraço para Jordan, é um cara fantástico também. E eu vejo, né, a sua liderança na sala, eu vejo o seu empenho, né, de sempre estar organizando as coisas, e isso a gente vê. E quando você falou comigo do livro, foi incrível que você já me disse logo que teve um testemunho, né, de uma pessoa que teve a vida dela impactada através da sua. Então eu tenho certeza que esse livro vai atravessar as fronteiras, tenho certeza que esse livro vai ajudar milhares de pessoas, e aqui é só o início, aqui é só um start de muitas coisas boas que ainda vêm por aí, e eu tenho certeza que breve teremos milhares de testemunhos de mulheres, de pessoas sendo transformadas. Eu creio, nós temos esse poder, né? Por você. Nós temos esse poder dentro de nós, de tocar as pessoas. E o próprio curso TTS mostra pra gente isso. Verdade. Eu te dei o depoimento no final de semana. Gente, nós passamos o final de semana juntos em aula. E você deu um depoimento lá pra gente que foi super emocionante. Algo que não tem necessariamente a ver com minha vida diretamente. Mas como diz nosso professor querido Jordan, somos mais iguais do que diferentes. Nessa frase sempre fica. E assim, você viu, eu falei lá no microfone que você ressignificou muitas coisas em mim com o seu depoimento.
E isso é uma das coisas que eu acho mais fantásticas nesse curso. Sim. Inclusive, vamos aproveitar e fazer um merchanzinho, né? Porque assim, gente... Eu entrei no TTS no início, foi fevereiro, Habib, que a gente entrou? Foi fevereiro. Por estar justamente num processo assim de transformação, precisando sair desse lugar que você falou nesse instante do negativismo, de não se validar, de não se reconhecer, de não se ver merecedora de muitas coisas, porque a gente segue padrões de comportamento, de crenças que nós temos e muitas vezes nem sabemos que temos. Né? Você falou no podcast anterior que você não tinha consciência de como a separação de seus pais afetava a sua vida, suas decisões, suas ações, suas escolhas profissionais, de amizade, de ambientes. E tudo você viu ali no Catarse, que tudo tinha relação com isso. E eu trago para você a mesma fala, né? Já falar isso mais na frente. Mas assim, voltando para o TTS. O TTS é uma oportunidade riquíssima da gente mergulhar no autoconhecimento. Tem o conhecimento, porque eu acho assim que o que Jordan conseguiu fazer ali naquele curso, ele conseguiu reunir tanta informação. E Jordal falou uma coisa fantástica. Jordal, nosso colega. Sim. Jordal, um beijo para você, amei seu podcast. Você falou assim, para quem não gostava de falar, para quem tinha medo e tal, tá ótimo. Mas assim, Jordal falou, é um curso que ele abrange tanto quem está começando o autoconhecimento, como quem já está aprofundado em autoconhecimento. Perfeito. Cada um vai pegar ali o que importa naquele momento, o que interessa, o que faz sentido. E o tempo todo o que é que a gente escuta lá precisa fazer sentido. Então, assim, pra gente, eu vejo que faz muito sentido. A gente está tendo, eu não vou dizer sorte, não, a gente está tendo privilégio de estar numa turma maravilhosa, não é, Habib? As trocas que nós temos lá são coisas transformadoras mesmo, que dariam muitos livros. Só que a gente já ouviu nesses meses de aula e ainda temos pela frente. E até aproveitar e mandar um beijo para nossa turma TTS 12. Olha, vocês moram em nossos corações, são pessoas maravilhosas, admiráveis. Não é? E aprendemos muito com cada um ali, né? Com a história de cada um. Exatamente. E assim, embora a minha vida, eu acredito que foi sempre uma vida de ressignificação, eu, por ouvir tantas críticas na minha própria família, eu criei muito esse padrão mental de eu me criticar. Sim. E eu só descobri isso em terapia. Então, por exemplo, se eu fizesse alguma coisa, eu tô aqui, esse copo derramou em cima do livro, eu falar também, né, abestalhada, você não presta atenção. Imagine o que é esse diálogo mental de você própria, ou de você fazer algo que você sabe que foi maravilhoso, que as pessoas falam que foi maravilhoso, mas você não reconhece como maravilhoso, porque você ouvia que você não fez mais do que sua obrigação. Aqui no livro tem um depoimento fantástico que eu dei lá no curso de uma menina da bicicleta. Ela falou assim, que ela se esforçava na escola com a promessa de ganhar uma bicicleta. Sim. Paula Pita. E nunca chegou essa bicicleta. E por não chegar a bicicleta, ela internalizou de que ela não merecia a bicicleta. Então, por mais que ela se esforçasse, por mais que ela fizesse, ela não merecia ganhar nada. E qual foi o X da questão? Trouxe isso para a vida adulta. Uma profissional extremamente exigente, rigorosa, inflexível. Ela não conseguia... Poxa, não é nem para falar tudo porque as pessoas têm que ler o livro, né? Mas só esse exemplo de Paulinha. Um beijo, viu, Paula? Ela fala assim que ela se tornou uma pessoa que ela não validava nem ela mesma, quanto mais os outros. Porque ninguém fazia mais do que a obrigação. Todos tinham que dar o melhor, mas era só a obrigação. E olha a que ponto chega, Habib, quando a gente não se conhece, a que ponto chega o sofrimento que a gente causa pra gente. É verdade. Ela não comemorava nem o aniversário dela, Caramba. Porque ela não era merecedora de aniversário. E sabe uma coisa bem legal que ela botou no final do capítulo? Que ela queria deixar bem claro que a mãe dela não teve culpa nenhuma. A mãe dela, naquele momento, enquanto criança, prometia a bicicleta porque era um estímulo. E não dava a bicicleta porque não tinha condições. Então, perceba, ao mesmo tempo que parece algo que era, pô, velho, para que promete um negócio que não vai cumprir? Foi um mecanismo que a mãe encontrou de fazer com que ela estudasse. E o fato de não dar bicicleta não era de propósito. Não é que ela tinha o dinheiro e não queria dar. Ela não conseguia dar, mas queria que a filha se esforçasse para ser melhor do que ela foi, tivesse mais condições, mais oportunidades. E a gente traz isso porque a nossa mente é assim, a nossa subjetividade é aquilo. O trauma não é o que aconteceu. É a forma como nós interpretamos, né? Sentimos o que aconteceu. Por isso que um catarse, um TTS faz a diferença no momento em que a gente tem a oportunidade ali de olhar para aquilo com um novo olhar, com mais clareza, para a gente poder ressignificar aquilo, porque a gente não precisa ficar carregando uma mochila que não é para a gente carregar mais, né? A gente pode tirar esse peso, deixar lá e seguir a vida com mais leveza para realizar nossos sonhos e impactar outras pessoas. E engraçado, quando você traz a história, né, de Paula, olha como é incrível, porque isso, de alguma forma, pode ter feito bem, mas para outras pessoas isso também poderia fazer mal, né? Sim. Então, assim, entre o certo e errado, o que é o certo e errado, né? Sim. Então a gente acaba vendo que não tem.
certo e errado. É como você falou, não é, eu entendo isso, que não é aquilo que acontece com a gente, é o que a gente faz com o que acontece, né, com a gente. Quando você falou de sorte, hoje eu entendo, a sorte acompanha os competentes. Sim. Então somos competentes, né, de tomarmos essa decisão, de estarmos lá. E corajosos. Né, e corajosos. Porque precisa ter muita coragem para a gente reconhecer, né, nossas mazelas, olhar para nossas sombras, ter coragem de ressignificar, inclusive de admitir, porque é muito fácil eu falar, a culpa é de meu pai, é de minha mãe, é dos meus irmãos, é de não sei quem, sim, é a parte que me cabe. É verdade. Né? E aí, quando você falou da Paulinha que teve a promessa, aí me veio a lembrança, né, do nosso sábado lá, quando eu contei do videogame, né? Não vou contar agora, um dia eu conto para vocês. Ele não vai dar esse spoiler, vocês vão ter que... Mas eu lembro que todo mundo perguntou depois. E você... A pergunta foi incrível, Felipe, porque todo mundo queria saber, e vinha cair o videogame. Não, é porque ganhou assim, ou não ganhou? É porque assim, minha gente, a gente passa por tanta coisa difícil na vida, tanta coisa que chega uma hora que a gente tem que fazer uma piada mesmo, ainda mais brasileiro. Ou seja, teve toda uma situação em torno de um videogame, aí já pensou se além de tudo, não recebe. Esse videogame fosse igual a bicicleta, nunca chegou. O trauma ia ser. E aí depois eu cheguei em casa, eu lembrei da história, eu dei risada, eu falei, rapaz, ele foi esperto, ele deu o videogame pro menino ficar ali envolvido, ó. E olha que isso também foi bom, porque de uma certa forma, pegou aquela criança naquele momento, que tinha tanta coisa para se preocupar, e fez com que ela canalizasse a atenção para os jogos. Mas eu nem jogava. Então, jogava muito pouco. Ah, meu filho, então você caiu no conto do vigário mesmo. Você vai ter que contar essa história. Depois eu conto. Tinha muita coisa ainda. Mas depois a gente vai abordar isso. A história é muito emocionante, muito né? Bacana, e traz a gente bacana. A reflexão também da relação com os nossos filhos. Verdade. E eu quero agradecer, né? Olha, gente, eu recebi o meu aqui, ó. Agradecer esse livro. O meu veio autografado, porque eu sei que esse autógrafo aqui breve vai ser complicado ter isso aqui, viu? Então o meu já está aqui, já garanti o meu, né? Tá aqui, muito obrigado, tá? E a gente vai explorar um pouco mais, vai falar um pouco mais dessa história maravilhosa. E eu queria saber de você, né, Mônica? O que te levou ao TTS? O que te fez tomar essa decisão? Chega, deu aquela e antes de perguntar isso, você fez o Catarse antes do TTS ou depois? Depois. Eu fiz o Catarse esse ano em julho. O meu fiz antes do TTS. Então eu quero que você me diga. Você é fora da caixinha, né? Você foi lá primeiro, deu uma sacudida para depois aprumar. Eu estava tentando aprumar, deu uma sacudida e estou aprumando, isso. Tentando novamente. Tentando não, conseguindo, graças a Deus. Aí você quer saber como o Catarse chegou, como o TTS. O que te levou lá, o que te fez tomar essa decisão? Primeiro, por incrível que pareça, eu também conheci todo o universo, né, do Núcleo Jordan Campos através do Instagram. Olha que coisa, você também falou, não foi? Foi. Que você conheceu assim. Então, eu lembro, Habib, que no ano passado, tinha passado já a pandemia, passei por muita coisa na pandemia, vários processos, fiz uma cirurgia grande e tudo. E aquela história que tá acabando um ano e começando o outro ano. Aí a gente faz nossa listinha, né? O que é que eu quero para o próximo ano? E eu ainda muito mexida com as coisas que aconteceram comigo, porque na minha vida profissional eu sempre fui muito dedicada, muito responsável, reconheço. Isso que você fala de espírito de liderança, de tomar a frente das coisas, isso é meu, eu gosto, faço com o maior prazer. Gosto a gente percebe isso, com muita facilidade que você faz. Eu me comunico com as pessoas de uma forma muito tranquila, sou até falante demais. Mas assim, eu tava naquela angústia. Pronto, a palavra seria essa, angústia. Ok, Mônica, tá acabando 2022, iniciando 2023, e aí? Quais são as mudanças? O que é que você planeja para 2023? E muito naquela, como é que eu posso dizer, meu Deus? Roda infinita, né? Como se a gente, sabe aquele ditado que fala que a gente fica correndo atrás do rabo? Fazendo alguns cursos, buscando algumas coisas, informações na internet, conversando com pessoas, fazendo terapia. Eu não estava vendo muita clareza na minha vida, a verdade é essa. E quando eu estava mexendo lá no Instagram, eu sabia que em 2023 eu tinha que dar um novo direcionamento. Eu não poderia continuar da forma como eu estava. Embora eu estivesse me tratando, principalmente a minha saúde física, eu já tinha conseguido restabelecer, mas a minha saúde emocional ainda estava muito abalada, muitos altos e baixos. Eu sou uma pessoa que, embora não pareça, já tive pensamentos suicidas, né? Não tive envolvimento com drogas, mas já tive muitas questões fortes mesmo na minha vida. Eu morava no 14º andar, eu já olhei lá para baixo pensando em me jogar.
Quem tava comigo não nem dizia, mas a nossa cabeça é um mistério. E só te cortando, a gente acha que isso não é comum. E é mais comum. Mas é mais comum do que a gente imagina. Eu também já tive esses pensamentos. Em colocar um fim na minha vida. Já a gente acha que vai acabar com os problemas, né? E às vezes a gente acha, por a gente não compartilhar isso, a gente acha que isso é um absurdo e que só a gente está pensando aquilo. Exatamente. Mas quando a gente compartilha, a gente vê que não. Né? Inclusive, no meu capítulo eu começo falando dos meus 3 filhos, Larissa, Arthur e Rafael, que eu amo de paixão. Eu até tatuei aqui no meu braço a palavra lar, né, que remete a casa, e são as iniciais deles. Eu falo no livro que eu só não cometi nada por causa deles. Por eu saber, sabe? Eu falar, meu Deus, eu vou deixar essas 3 coisas maravilhosas aqui sem mãe. Não vou fazer isso. Anjos, né? Mas não naquele ímpeto de você querer dar um fim de resolver, né? De resolver os problemas, é que a gente sabe que não Aquela vai resolver angústia. nada. Já aconteceu isso. Inclusive, recentemente, o Setembro Amarelo, a gente até falou sobre isso, né? Que a quantidade de pessoas que pensam em suicídio é uma quantidade altíssima. As estatísticas falam, Habib, que numa sala com 30 pessoas, 5 já pensaram em suicídio. É um índice, assim, alarmante. E as mulheres tentam muito se matar, só que as mulheres, elas tentam numa condição menos letal do que os homens. Cortando o pulso, alguma coisa. Quando os homens, eles tentam menos, porém, já é para dar o fim, que seja com arma de fogo na cabeça, algo assim já mais radical. Mas, voltando, todo esse processo que eu estava vivendo, dessa angústia existencial mesmo, sabe, de perceber que eu estava com muitas prisões mentais, eles me fizeram repensar o ano que nós estamos agora vivendo, que é 2023. E eu falei, eu preciso de uma coisa diferente nesse ano, eu preciso dar um direcionamento, que o meu autoconhecimento possa se aprofundar a ponto de eu realmente perceber o que eu quero fazer da vida, para onde eu vou, o que é que eu vou mudar, o que é que vai continuar. E mexendo no Instagram, me aparece senhor Jordan Campos, nosso good, e nosso Binho, né? E eu falo dele com muito carinho mesmo. Tem gente que até fala assim, fica fazendo propaganda do cara. Faço propaganda do cara. Dois, né? Porque o cara, ele é fantástico. O cara que consegue reunir o melhor da psicologia com o melhor da filosofia, com o melhor de várias ciências, de várias técnicas para entender o ser humano, o comportamento humano. Ele não descarta. Ele não diz que outras coisas não servem, mas ele, muito pelo contrário, ele agrega, ele junta tudo o que tem de bom e de melhor, para que a gente possa ver o que é que para cada um faz sentido. Exatamente. E se tudo fizer sentido, faz lá sua mexidinha ali, seu caldeirão. Faz sua vitamina, né? O importante é a gente estar se sentindo melhor. Isso. E, assim, sermos pessoas melhores para quem está com a gente e para nós mesmos, principalmente. Sim. Então, foi nesse contexto que o TTS chegou na minha vida. Chegou com uma busca de dar um direcionamento, porque eu não queria que fosse mais um ano, sabe? Sem perspectiva, o que é que eu vou mudar. E chegando lá... Só uma pergunta. Chegou através do Instagram de alguém? Através do Instagram. Chegou a propaganda, tá? Pelo tráfego. Na verdade, não foi tráfego pago, não. Na verdade, agora que eu me lembrei, Jordan Campos deu uma palestra na escola de meu filho. Meu filho estudava na escola, na Paralela, na época. Em 2019, ele deu uma palestra para os pais. E eu assisti, eu falei, rapaz, esse cara diferente, aí... né? É diferenciado. Ele fala umas coisas assim que me tocaram. E aí, logo em seguida, teve um Ctrl-Z. Tem até outro na próxima semana, mas teve um Ctrl-Z que foi com o Rossandro Klinger, que também gosto muito dele. Que é psicólogo. Quando eu fui para esse Ctrl-Z, eu acho que Jordan me pegou, sem encostar em mim, né? Porque ele tava lá palestrando. Eu acho que ele pegou, me sacudiu e fez assim, você tá fazendo o que com sua vida? E foi ali que eu dei um basta. Que eu dei um tapa na mesa, assim. Tudo inconsciente, né? Falando assim, parece que eu falei, a partir de agora tá diferente. Não foi assim. Eu dei uma surtadinha em casa, legal. Fui até com minha filha. A gente teve uma discussão feia, que foi logo no início da manhã, e eu fiz algo que eu nunca tinha feito na minha vida, que foi bater em minha filha. Caramba. E o bater nela foi um tapa na cara, de manhã cedo. E ela tinha quantos anos? Ela já, porque ela agora tá com 28, ela devia estar com 25, 24, 25. Não era criança. Caramba. Mas assim, sempre tratei meus filhos com muito respeito, sou totalmente contra qualquer tipo de violência, principalmente física. Mas naquele momento, algo que ela falou pra mim, nem foi tão grave, eu nem lembro o que foi, pra você ter uma ideia. Mas ela ativou algum gatilho, que a minha reação foi dar um tapa na cara. Caramba. E nesse momento, eu acho que ela nem sabe, mas quando ela assistir isso aqui, ela vai entender que ela foi usada por Deus para dizer, vai, procura médico agora urgente. Ela olhou para mim e fez assim, ela segurou assim no rosto e falou assim para mim, você está precisando se tratar. E não revidou, não fez nada, só falou essa frase, você está precisando se tratar. E eu saí de casa, eu já estava com a farda, nessa época eu dava aula para educação infantil, para o grupo 5.
Foi um ano que, inclusive, estava passando mal direto. Eu sempre tive uma saúde tranquila. E eu estava tendo crise de pânico. Chegava no São Rafael com o coração acelerado, parecendo que estava tendo um infarto, alguma coisa. Me colocava um monte de coisa. Quando ia ver, não tinha nada. Eram todas questões emocionais. E aí eu peguei o carro, eu moro em Estela Maris, eu saí de Estela Maris e fui para o trabalho. Chorando. Seguindo a paralela, chorando. Ela a bebida, aquele choro. Que parece que você ligou uma torneirinha aqui, que não para. E aí, quando chegou ali na região do São Rafael, você conhece... Eu falei, eu não vou pro trabalho, não, eu vou pro hospital. Aí eu fui pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu chorava, eu falava. O médico ficou parado assim me olhando. Eu acho que ele não tava nem entendendo o que eu tava falando. Porque eu tava falando tanta coisa, e tudo tão embolado, e eu dizendo que eu não aguentava mais minha vida, que eu tava cansada, que eu não queria mais nada. Eu falei, doutor, me dê um remédio pra eu dormir. Olha, a questão do... Que já tinha aparecido a questão do suicídio antes. Nessa época eu não tava pensando em suicídio, mas eu tava assim, eu quero dormir. Aí eu olhei pra ele assim, filho, doutor, pelo amor de Deus, me dê uma coisa pra eu dormir, pelo menos uma semana. Eu não quero ver ninguém, eu não quero ver meu marido, eu não quero ver meus filhos, meus alunos, ninguém. O pessoal da minha escola, minhas colegas, eu não quero ver ninguém. Eu quero ficar sozinha num quarto aqui, dormir uma semana. Imagina que loucura. Aí ele pegou, me colocou lá na parte do soro e me deu um Rivotril e outro remédio bem forte. Pra eu segurar o tchan, né? Como diz aqui na Bahia. E aí eu dei uma cochiladinha. Quando eu acordei, eu tava igual, Habib. O remédio não me acalmou. Pra você ver o nível de estresse que eu tava, o nível de, sabe? Hoje a gente sabe, né? Que a gente fica hipervigilante, adrenalina, toda a questão. E aí, quando eu cheguei na sala, que eu comecei a falar, ele me fez algumas perguntas e eu comecei a chorar de novo. Ele fez, você tá numa emergência, aqui eu não vou poder fazer muita coisa pra você, eu fiz um paliativo que foi te acalmar. E você ainda tá muito... acelerada. Muito acelerada. Eu sugiro que você procure um psiquiatra. Eu falei, doutor, mas por que psiquiatra? Eu achei que ele fosse me passar algum remédio, alguma coisa, né? Ele fez, você estar com sintomas de depressão. Com tudo que eu narrei. Aí eu falei, eu? Com depressão? Não, impossível estar com depressão. A negação, né? Aí ele ficou olhando, esperando falar, porque ele via que eu estava totalmente descompassada. Inclusive, até o que ele falasse, eu não ia dar muita importância, né? Não é que eu não ia dar muita importância. Naquele momento, eu iria rebater. Lógico que eu dei importância porque eu saí de lá e busquei providências. Mas assim, ele não fez aceitar, assim, né? Isso. Eu falei, doutor, eu não falto ao meu trabalho, eu vou trabalhar de qualquer forma, eu posso estar com dor de cabeça, com cólica, com não sei o que, eu vou trabalhar. Aí ele, Aí eu faço isso, eu faço aquilo, eu tô no final do ano, eu tenho que prestar conta dos relatórios dos meus alunos, sabe? A cabeça a mil. Porque a gente acha que tá eu tô normal. Porque seguindo a rotina... Eu faço isso, eu faço aquilo, tal. Então, assim, eu tô super normal. Seguindo a rotina, o que é que acontece, Habib? A gente tem a tendência a achar que é normal a gente estar nesse nível de estresse porque é a rotina. Porque é o trânsito da paralela que eu pegava na época, né? Engarrafamento todos os dias. Porque eu tô cansada, mas sexta-feira eu descanso. A história de passar a semana inteira esperando o final de semana. Porque a gente quer justificar o injustificável. Porque a gente não nasceu para viver dessa forma. A gente tem que viver de uma forma tranquila. Por mais que sejamos pessoas dedicadas com aquilo que a gente faz no nosso trabalho, a gente nasceu para ter uma vida tranquila. E aí, quando ele falou isso, deu aquele estalo, né? Eu fiz aí. Aí saí de lá, cheguei no carro, liguei para uma clínica. A primeira clínica que me veio na mente, já que tem, meu Deus, psiquiatra, psicólogo, liguei. Recebe meu plano, recebe. Tem vaga para hoje. Aí a mulher falou, acabou de ter uma desistência. Você quer vir daqui a 2 horas? Aí eu falei, tá bom, eu espero. E aí, enquanto esperava, eu dei uma passada no shopping. Fiquei andando no Salvador Shopping, parecendo um zumbi. Sabe quando você olha para as vitrines, para as coisas, como se você não estivesse vendo nada? Era só um corpo andante. E quando eu cheguei lá na psiquiatra, que eu comecei a falar para ela por que eu cheguei lá, eu tive o mesmo comportamento que eu tive no São Rafael quando eu cheguei de manhã cedo. Um choro. Quando eu comecei a falar aquela catarse, quando eu comecei a falar, chorando também, chorando e dizendo para ela, eu não aguento mais, eu preciso que alguém me ajude, eu não aguento mais. Aí ela, eu vou lhe afastar do trabalho. E eu falei, eu não posso me afastar porque é final de ano. Imagine, você quer ajuda, mas você não quer. Aquele senso de você agarrar, assim, meu trabalho é importante. E isso é um problema, né? Então ela pegou e falou assim, você precisa se afastar. Não é questão de você querer ou não querer. Aí ela perguntou assim, tem alguém para lhe substituir? Aí quando ela perguntou isso, tocou na minha ferida. Porque onde eu trabalhava não tinha ninguém para me substituir. Aí meu senso ficou pior ainda, né? De obrigação, eu tenho que ir. Aí eu falei, não tem, mas... Ela, peraí. Ela me cortou. Ela, esqueça. Seu trabalho vai dar um jeito. Porque se acontecer qualquer coisa com você, vão lhe substituir. Exato. Por exemplo, se eu morresse, iriam me substituir. Ela fez, eles vão dar um jeito. Eu vou lhe afastar porque você precisa. Pare agora, porque senão vai ser pior. E aí ela fez lá um relatório. E pelo relatório, naquele primeiro momento, em 2019, ela falou que eu estava com as características da síndrome de burnout. Que também tem aspectos depressivos, né? E realmente,
muitas características da síndrome de burnout que tem muita relação com você fazer muito com recursos escassos, de você buscar uma validação que você não tem, porque o próprio sistema, né, não fornece, você sente que o que você faz não tem valor, ou não é visto da forma como deveria, de acordo com o seu esforço. Tem todo um contexto. E, associado a isso, a questão da vida pessoal, né? Que também acaba, Habib, que fica tudo entrelaçado. Porque não é assim, o trabalho aqui, a vida pessoal aqui, as coisas acabam se misturando e pronto. Nesse contexto, eu fui afastada do trabalho, passei a tomar medicação com uma super resistência de por que medicação. Eu apenas queria descansar. Vou pegar um cafezinho aqui, viu? Pega o cafezinho. É para interromper, eu posso continuar falando? E aí, é porque ele sabe que eu amo café. Minha galera TTS sabe, né? A viciada do café. E aí, Habib, eu, nesse processo aí, fui afastada do meu trabalho e logo em seguida começou a pandemia. Nisso que começou a pandemia, eu comecei a engordar mais, eu já estava com sobrepeso, comecei a engordar. Eu posso entrar nessa pauta? Olha o barulhinho da máquina do café. Nesse processo aí da pandemia, eu atingi a obesidade grau 2. Posso falar essa parte, né, Habib? Da obesidade. A obesidade grau 2 chegou para mim, gente, com uma bomba relógio, porque até então eu estava com sobrepeso, mas assim, meus exames não davam nenhum tipo de problema, mas na pandemia eu vi que eu fazia parte do grupo de risco. E foi neste momento que eu me vi fazendo parte do grupo de risco que eu realmente fiquei extremamente preocupada com minha saúde e, por que não dizer, com minha vida, né? Porque, afinal de contas, se lá atrás eu pensei em suicídio e desisti, e eu queria viver, então que fosse para viver com saúde, para poder aproveitar a vida da melhor forma, não só aproveitar, para ter qualidade de vida. E aí, nesse processo, em plena pandemia, todo mundo ainda em suas casas, tudo aquilo que nós vivemos, que vocês sabem, que foi um momento terrível. Nesse processo aí, eu decidi fazer uma cirurgia bariátrica, porque eu já tinha passado por vários tipos de dietas, né, com êxito temporário, mas aí eu procurei um cirurgião muito reconhecido aqui em Salvador, Dr. Erivaldo Alves, que eu digo que ele fez eu renascer, né, nesse período, e fiz a cirurgia. Primeiro, antes disso, Habib, quero falar a importância dos livros. Nesse processo aí eu estudei muito sobre nossas emoções, nosso corpo, como é que afeta, ouvi pessoas que tinham feito a cirurgia para saber, ouvi no mínimo umas 10 pessoas que fizeram a bariátrica, para ouvir os prós e os contras, para eu tomar uma decisão muito consciente, sabe? Para não ir assim no oba-oba achando que a bariátrica queria fazer um milagre por mim. E o que é que acontece? Nesse período, eu ressignifiquei toda essa parte minha de saúde. Sim, nesse processo também as escolas estavam fechadas, por conta da pandemia. Eu continuei em tratamento. E após a bariátrica, eu eliminei 35 quilos. Aí mudei minha vida totalmente. Questão de alimentação. Passei a me exercitar. Eu lembro que na pandemia, até pedalar, a gente pedalava de máscara. Liberação para fazer atividade. E eu sabia, não. Tem minha vida em risco. Então, eu fiz um compromisso com Deus. No dia que eu entrei no centro cirúrgico, eu falei, daqui para frente vai ser diferente. É uma nova Mônica. Mas eu comecei a entender que tudo aquilo ali tinha relação com as minhas feridas emocionais. Mônica, como você falou que, né, essa sua briga aí com a balança não era só a questão de estética, tinha as feridas emocionais. Me fala aí quais são essas feridas, o que é que estava por detrás disso aí? Então, é um assunto delicado, mas ao mesmo tempo, devido a esse processo todo, né, de autoconhecimento, o próprio catarse, o TTS, meu processo todo terapêutico de falar, de botar isso pra fora, inclusive de escrever também, porque isso aqui eu até conversei com minha mãe, você entenda que isso faz parte do meu processo de cura. Eu diria pra você o seguinte, Habib, muitas mulheres que hoje estão obesas, elas estão obesas porque o inconsciente entendeu que é a forma de proteger elas. Aí você vai falar, como assim? Você se lembra que a gordura ela é vista como um isolante? Sim. Um isolante, inclusive, térmico, né? Térmico. Então, se eu estou hoje, eu hoje peso 65 quilos, para minha estatura tá o IMC normal. Se eu, no lugar de 65, estou pesando 100 quilos, eu estou me prejudicando totalmente. Articulações, né? Joelho, tudo, coluna, a questão da minha disposição, questão de libido, questão de tudo. A gente não tem que estar romantizando a obesidade, porque a obesidade é doença. Isso que está falando não é Mônica, isso vocês podem pesquisar. É verdade. Gente, eu até coloquei isso no livro também. A obesidade é uma doença. Só que o que é que acontece? Por que as pessoas não falam da obesidade como uma doença? Meu cirurgião fala, é uma doença multifatorial.
Então, não é uma coisa só que leva à obesidade. Vários fatores podem levar à obesidade. E quando você está nessa situação de estar com um peso totalmente acima entre aspas, ideal, porque aquele ideal é feito numa estatística, né, da estatura e peso que é previsto. Quando você está fora daquele parâmetro, você tem a probabilidade de ter doenças que você não teria caso não estivesse obeso. Então, por exemplo, se a pessoa está obesa, ela tem mais probabilidade de ter diabetes, de ter hipertensão, de infartar e uma série de coisas. Só que o que acontecia? No período em que eu fiquei brigando com a balança, meus exames estavam ok. Então eu era tipo a gordinha iludida. Eu brincava com meu marido jogava futebol, não sei o que, estava mais magro, né? Aí eu falava assim, tá, eu tô gorda, mas meus exames estão bem e o seu colesterol tá alto, e seu açúcar tá alto. Imagine, porque a gente quer se defender atacando, né? Depois a gente vê que isso é uma grande besteira. Mas naquele momento foi assim que eu fiz. E o que é que acontece? Eu comecei a ter problemas de saúde sérios. Quando eu cheguei lá com o meu cirurgião para poder conversar com ele, ele me deu toda a explicação. Ele ficou mais de 2 horas conversando comigo para explicar o beabá da obesidade, da cirurgia, do que acontece depois e o que é que leva uma pessoa a ficar obesa. E dentre os fatores que tem, né, por fora daquilo que a gente acha que é óbvio, como comer muito, a Mônica engordou porque comia muito. A Mônica engordou porque gostava de tomar cerveja no final de semana com os amigos. Beleza, mas só que o que é que tinha por trás disso? Essa compulsão pelo álcool. Hoje, por exemplo, eu não bebo mais álcool. Mas naquele momento, por que essa compulsão pelo álcool? E existem outros mecanismos, né? Porque a compulsão por comida, principalmente naqueles dias em que o trabalho foi mais estressante, a pessoa passa no caminho, para na McDonald's, pede o maior sanduíche, um Big Tasty e se acaba e nem presta atenção no que está comendo. E a maioria das vezes recorre para o doce, né? Eu nunca fui tão fã de doce, mas eu conheço muitas pessoas que recorrem mesmo para o doce para poder, como se fosse, deixa eu colocar doçura na minha vida, né? O negócio tá amargo. Mas e aí? Aí eu chego na clínica da obesidade que eu fiz, é um trabalho muito sério, tem uma equipe multidisciplinar. E aí a psicóloga, que trata especificamente disso, nutricionista e outros profissionais. E aí eu descubro que o número de mulheres que sofreram abuso sexual e que atingiram a obesidade é altíssimo. Por quê? Porque é a gordura da proteção. Caramba. O inconsciente faz as mulheres engordarem para se protegerem. Então, assim, da mesma forma que a gente no início do podcast falou, você disse, Habib, que você não sabia que a separação de seus pais te afetava. Eu sabia que o abuso sexual que eu sofri aos 5 anos de idade, primeira vez, e depois algumas vezes dentro de casa, por uma pessoa da minha família, eu sabia que isso tinha me afetado muito, em muitos aspectos, mas eu não sabia que era tal ponto de que até o meu peso na vida adulta estava sendo afetado por esse problema. Caramba, e então, que eu não tratava. Peraí, Mônica. Só pra gente pra entender. Pra ficar confuso, ainda mais a gente que é pai, que é mãe. Pra gente entender, né? Pra quem tá em casa também entender. Então, com 5 anos você foi abusada sexualmente? Sim. Isso mesmo? Isso mesmo. Caramba. De uma pessoa de extrema confiança da minha família e que jamais, minha família inclusive não sabe, muitas pessoas não sabem. Eu tive coragem de trazer isso à tona nos meus 40 anos. Observe que eu estou com 45. Caraca. Foram 35 anos guardando esse segredo. E eu fico, desculpa te interromper, mas quando você fala... E pode perguntar o que você quiser, porque eu não conseguia falar isso antes sem chorar. Hoje eu consigo. Sim. Então, aproveite que eu estou para ajudar, né, outras mulheres. Sim, exatamente. Vai ajudar muitas pessoas, porque tem muitas mulheres que estão em casa, crianças, adolescentes, que passaram por esse processo e que estão sofrendo sozinhas. Sim. Né, sem ter para onde recorrer, com medo de contar para alguém, né, com medo do julgamento. E aí me passou um filme aqui. A barra que não foi. Porque assim, você passou 35 anos, é isso? 35. Segurando isso sozinha. Né? E aí quando você fala também da alimentação ali, né, da questão da proteção, eu vejo que também nos dias de hoje as pessoas não estão comendo somente o alimento, elas estão comendo emoções. Né? Elas comem para saciar alguma coisa que está incongruente nas suas emoções. Mas aí voltando para essa questão do abuso, porque isso, eu fiquei perplexo agora. Né? Porque assim, 35 anos você segurar isso, essa peteca, imagine com os altos e baixos que você tinha. Com tipo certeza. Assim, não, já entendi, tá resolvido. Aí daqui a pouco vinha um gatilho, né? E aí, conta aí pra gente como foi isso aí, como foi que esse processo todo. Eu vou contar agora só um adendo. Essa parte mesmo da alimentação que você falou assim, as pessoas comem, às vezes nem sabem que comem. Inclusive a própria digestão, aquilo que a gente não digere, que torna vômito, ou então você tem prisão de ventre ou diarreia, são as nossas emoções que a gente não está conseguindo fazer. A gente estudou recentemente com o Marcinho Almeida, né? Sim. Sobre a questão da psicossomática e tem toda a relação.
as emoções com o nosso corpo, tá tudo interligado. Mas assim, Habib, quando você me pergunta isso, é interessante você perguntar e importante para eu também fazer um link com a sua história. A história do videogame, dá para você ter uma ideia do que é isso. É como se fosse assim, eu sei que isso aconteceu, mas eu acho que tá tudo ok, que eu já ressignifiquei, eu sou casada, eu tenho 3 filhos, isso aí não me afeta mais não. Afeta. E eu também segurei isso durante muitos anos. Exatamente, você poderia pensar, teve aquela história do videogame que você vai contar, eu estou bem, eu já casei, tenho meus filhos, né? Eu tenho minha vida profissional, eu sou bem sucedido, mas no fundo, tem algo que afeta. O que é que acontece? Como eu falei, eu sempre gostei muito de falar. A gente teve TTS está aqui no nosso podcast todo. A gente teve uma disciplina recentemente com o professor Luiz Alzanar. Eu ia mandar. É lógico. No final eu ia deixar para mandar um abraço para ele, que, cara, sobre mitologia, cara fantástico. Ele é maravilhoso. E Luiz Alzanar fala pra gente o seguinte, que Jung traz que nós somos, todos os seres humanos, nós somos luzes e sombras. A gente é uma dualidade, a gente não é só bonzinho, a gente tem o nosso lado que não é tão bonzinho, mas o X da questão não é esse. Se eu vivo uma vida em que só o que é bom, só o que é validado está à tona e o que não é está ali empurrado, é como a poeira embaixo do tapete, uma hora isso explode, a gente está ali empurrando. Então... Rapidinho, Mônica, desculpa de novo, mas você lembra quando eu contei a minha história e eu falei, eu era um homem-bomba? Sim, eu me vi ali também. Você falou, eu sou um homem-bomba, a qualquer momento eu vou explodir, viu? Eu não respondo por mim. E era assim que eu tava. E você falou, eu posso fazer mal a mim ou a alguém. É exatamente isso. Eu tô desabotoando aqui para poder mostrar, não sei se dá para ver, Felipe. Eu tatuei aqui, comunicativa. Tatuei tem 1 ano, mais ou menos. Essa tatuagem aqui faz parte desse meu processo, Habib, de fortalecimento, E mostra de novo, que eu achei um detalhe muito bacana. No I ali, ó, é um microfone, gente. No I é um microfone. Muito bacana. E o fio do microfone Criatividade pura. Na palavra cativa. A tatuadora Fernanda Inck, podem achar aí no meu Instagram, que ela é maravilhosa. E assim, eu fiz isso aqui para fortalecer mesmo a minha identidade. E o que é que a tatuagem tem a ver com essa história, Mônica? Mônica, eu tô perguntando, tem tudo a ver. Porque eu fui incentivada a ser calada. Caraca. Então, aí você vê aqui, né? Ela só fez uma tatuagem porque ela gosta de conversar. Não, eu fui incentivada a ser calada. E eu não falo isso hoje para culpar ninguém, não, sabe? A gente já tá no nível, você sabe, que não é para culpar pai e mãe. Não. Mas meu pai, ele foi muito castrador nesse aspecto. Eu era falante demais, eu até acho que era difícil ele lidar comigo. Porque é uma criança muito questionadora com uma pessoa que só quer dizer não, sim, pode, não pode. Você vê que hoje em dia, nós estamos no século XXI. Sim. Nossos filhos, às vezes, nos deixam numa situação assim, meu Deus, uns filho... questionamentos, umas coisas, e a gente dá a eles voz e vez. Eles têm poder de fala. Você falou isso aí, meu filho mais novo é extremamente questionador. Lá em casa também, meus 2 filhos mais velhos, eles são muito mais de aceitarem as coisas, de concordar, entenderem, do que o caçula. O caçula, ele quer explicação para tudo, e ele não quer que você deixe para dar uma resposta a ele amanhã, ele quer agora, e por quê, e não sei o quê. Às vezes a gente realmente fica, meu Deus, eu perdi a paciência. Então eu até entendo que para meu pai, um homem que foi criado na roça, né, a forma como ele foi criado, a natureza também que ele tem, a forma como ele veio ao mundo, era difícil para ele me ouvir. Só que o que foi que aconteceu? Isso aqui fica a dica para quem está assistindo a gente, para os pais. Tenham muito cuidado, porque vocês, às vezes, dão munição para o abusador. O abusador dizia para mim, o seu pai não gosta de você, ele não te ouve, ele não vai acreditar no que você falar. Porque chegou um momento que eu falei, eu vou contar. Se você está dizendo que eu não posso contar isso, é porque é coisa errada. Mas ele não vai acreditar. E aí me ameaçava. Ele sabia, então, né? Sim. Não, meu pai não sabia. Não. O abusador conhecia, sabia como seu pai lhe tratava? Sim, sabia. Morava na minha casa. Caramba. A gente morava de favor na casa dessa pessoa. Caramba. E aí o que é que acontece? Nesse processo, ouvir diariamente que era pra eu calar a boca, você acha que uma criança de 5, 6, 7 anos vai fazer o quê? Vai falar? Não vai. Ela tá ouvindo de um abusador. Você não vai falar nada porque ninguém vai acreditar. Seu pai não gosta de você. O que é abuso psicológico. Porque, como diz uma terapeuta minha, Ina Fernandes, eu tenho muito terapeuta, viu? Isso é bom, é bom demais. Assim, vinha fazer uma sessão comigo e eu vou. Isso é bom. Aí uma prima minha brinca comigo assim, não tá adiantando nada. Eu falo, não tá, eu que não tivesse me tratando, não, ela fala brincando. Mas é porque, Habib, às vezes a gente passa por tanta coisa que uma reforma só não resolve, não. Isso é uma demolição. Uma demolição e uma reconstrução. E eu estou me reconstruindo. Eu aprendi que para construir precisa desconstruir. Exatamente. Então eu precisei refazer tudo. E tanto que hoje, se você perguntar assim,
Mônica, hoje se você hoje tiver com sua vida resolvida, você passar por tudo isso e falar, você vai atribuir isso ao TTS e a Jordan? Não. É uma parte importantíssima da minha vida. Sim. Mas assim, eu entendo que existia um terreno abandonado, que passou por todo... Igual aqueles terrenos que a gente estuda na escola, como monocultura, né? Sim, só fazendo uma coisa ali, às vezes tem queimadas, às vezes tem isso. Então aquele terreno precisou ser limpo, precisou tirar as ervas daninhas, precisou fazer eu não sei como os termos, capinação e tudo, para poder cuidar dele, para poder adubar, arar, para depois começar a surgir uma outra coisa. Tanto que tem até uma história que eu vi recentemente do bambu chinês, que diz assim, Habib, que quando você planta um bambu, eu recebi essa mensagem, eu nem pesquisei, viu? Tá. Mas assim, eu achei bem interessante a analogia. Quando você planta um bambu, ele demora 4 anos para dar sinais. Você já viu essa história? Já. Aí ele fala que tá ali a terra, parece que não tem nada, não sai um broto. Mas por dentro ele tá gigante, crescendo ali as raízes, para depois, quando ele surgir, ser totalmente fortalecido. Coincidentemente, são 4 anos que eu tô na minha luta, entre medicação, entre terapia, esse processo. E eu falei, rapaz, eu acho que essa mensagem é para mim, só esse bambu. 4 anos que quem tá de fora, são 2 coisas que as pessoas fazem. Uma, ela não tem nada. Essa menina gosta de falar, gosta de dar risada, não tem nada. Não sabendo tanto de BO, né? Que eu já contei aqui uma parte, mas tem muita coisa. Ou então, fala assim, tá acomodada. Ela não tá fazendo nada. Ela poderia, já que ela parou de trabalhar com tal coisa, porque ela não faz tal coisa. Se ela tá assim, porque ela não faz, porque as pessoas de fora acham que elas podem julgar a nossa vida, e as pessoas se colocam do lugar delas, elas acham que sabem o que é melhor pra gente. Verdade. Mas só quem passou pelo que você passou, pelo que eu passei, e tantas outras pessoas que a gente sabe que passaram por coisas sérias, é que a gente sabe como é difícil você levar uma vida inteira no automático, e quando você se dá conta que tem que ressignificar o tempo que você precisa. Se para algumas pessoas é assim, ótimo. Mas quando você precisa dessa reconstrução, às vezes você realmente precisa de tempo. Inclusive o tempo de descansar. Verdade. Porque minha vida foi tão corrida entre ter filho cedo, que aí já é uma outra história, e tudo que foi acontecendo, que eu não respirava. Eu tive empregos que eu não tirava nem férias. Então, esse período agora que eu fiquei afastada, que eu via pessoas criticando, tá muito tempo afastada, muito tempo. Eu fiquei doente em plena pandemia. Você acha que o nível de ansiedade de uma pessoa que está vivendo um processo já, que eu passei a viver um processo no qual o médico disse para mim, você está depressiva, em seguida o mundo parou, todo mundo vai morrer. Você acha que essa pessoa, ela vai receber uma pandemia da mesma maneira que uma pessoa que começou a pandemia saudável? Não. Começou a pandemia rindo, indo para academia, fazendo... Não vai. Não mesmo. É totalmente diferente. E às vezes você ainda tem questões na sua casa, com questão de ansiedade com o filho, ou outras questões. São muitas nuances, entende? Sim. E o TTS mostra pra gente que não cabe a nós julgar ninguém. Verdade. Uma das coisas mais fantásticas de lá, a gente não sabe o que a pessoa está passando. Por que uma pessoa usa cocaína há tantos anos? Por que uma pessoa tenta se matar? Por que uma pessoa abandona tudo e vai para outro país? Ou as diversas possibilidades, né? É porque muitas vezes a gente acaba julgando o livro pela capa, aquilo que a gente está vendo. Você só quer enxergar o superficial. Né? Verdade. Um exemplo, o cara está usando droga. É um maluco. Não aproveita as oportunidades. Isso, aquilo, outro. Você não enxerga, você não... E isso eu entendi, Mônica, que esse julgamento é que muitas vezes leva as pessoas para uns lugares obscuros. Sim. Porque as pessoas que estão ao redor, ao invés de fazer um trabalho de acolhimento, elas fazem um trabalho de julgamento. E quanto mais você julga, você empurra a pessoa para aquele lugar. Com certeza. Porque assim, quantas vezes dentro da sua família, alguém olhou para você e te perguntou como você se sente? Você se sente amada? Como você está se sentindo nesse momento, Mônica? Quantas vezes alguém te perguntou isso? Pra mim, nunca ninguém me perguntou dessa forma. É brincadeira. Então, assim... E eu sei a gente se sente invisível. Então, eu sei que muitas pessoas também se sentem dessa forma. Então, a gente tem que olhar, não é para o que está os nossos olhos naturais estão vendo aqui. Sim. A gente tem que buscar o que está por trás disso. E as pessoas têm mais julgado, né, do que ajudado. Quando a gente tem uma postura, por exemplo, de sermos... pais de família, mães de família dedicados, de termos nosso trabalho, de levarmos uma vida, entre aspas, normal. As pessoas têm a tendência a falar assim, a vida de Habib é massa. Tudo resolvido, o cara chega todo aqui alinhadinho com o terno dele, massa. Mas não sabe, né, os bastidores. E uma coisa, Habib, que tem a ver com isso do abuso, com a minha relação com o corpo, que eu escrevi aqui superficialmente, porque um capítulo é pouco. Eu já brinquei com a Fernanda. Fernanda, eu estarei na próxima edição, porque eu tenho coisa para falar. E isso aqui, para mim, é a porta de entrada para eu poder depois ter as minhas escritas, né? Sim. Meus livros de minha autoria, como diz você, que atinge milhares de pessoas, que venda milhares. Eu tenho certeza disso. Recebo, já me sinto merecedora. Mas sabe uma coisa que eu escrevi aqui?
por alto e que eu queria também falar para as pessoas, hoje em dia, com as redes sociais, com tanto de comparação, as mulheres, elas buscam muito pelo corpo perfeito. A gente viu recentemente uma modelo que morreu, porque uma modelo não, uma menina de... Eu vi uma... um programa de televisão, se eu não me engano. Uma jovem, muito bonita. Um corpo lindo, e ela ia fazer um procedimento estético e morreu. Olha só, eu, nesse meu processo, você, enquanto criança, você sofre um abuso e você já começa a olhar para seu corpo diferente, que você fala, não, tem alguma coisa errada comigo. Porque... tanto na questão do sentir ser tocada, seja ter nojo, ou seja perceber que ali algo em você... A gente estudou isso nesse final de semana, inclusive, né? Muitas mulheres, elas se calam porque elas têm a sensação de que elas sentiram algum tipo de prazer. É óbvio que Habib, hoje, um homem casado, se você hoje, como diz no meu interior, isola, se você hoje pegar uma menina de 5, 6 anos e você for mexer na menina, você sabe como fazer essa menina sentir prazer. É óbvio. Você é um homem experiente, casado, tem uma vida sexual. Aí a criança não entende que ela nasceu com um órgão ali, né, o clitóris, com inúmeras terminações nervosas. Que sim, proporcionam prazer até ela própria, se ela se mexer, se ela manipular. Então, olha a loucura que fica na cabeça da criança. Peraí, é errado? Isso é errado. Mas se de alguma forma eu sentir prazer, então eu sou errada. Então, o auto-julgamento. Então eu tenho nojo de mim mesma. Então eu não presto. Então meu corpo é puro. Meu corpo é sujo. E aí você tem dentro de casa uma educação religiosa que fala, Deus está vendo tudo, viu? E Deus vai te punir por tudo que você está fazendo de errado. Caramba. Pense aí a loucura. Eu lembro que minha família católica, a minha família... Hoje as pessoas até já mudaram, né? Mas assim, fui criada num ambiente católico e eu lembro o pânico que foi para mim, na minha primeira comunhão, me confessar com o padre. Porque eu me sentia a pessoa mais pecadora do mundo. E você falou? Falei. E sabe o que foi que o padre me disse? Ele até já morreu. Que Deus o tenha. Nunca conte isso pra ninguém. Ele reforçou algo. Eu contei, aconteceu isso. Gente, as pessoas devem estar muito curiosas pra saber quem é esse abusador, né? Eu acho que eu posso falar. Porque eu já conversei com minha mãe, que não é culpa dela. Minha mãe já internalizou isso. Eu pensei em perguntar, mas assim, eu não quis colocar isso no livro, mas eu acho que as pessoas, esse podcast vai chegar para quem tiver que chegar. Isso. E a gente acabou de falar o que do julgamento, né? Isso. Eu não tô preocupada com o julgamento. Eu tenho certeza que vai ajudar milhares de pessoas. Eu não tô preocupada com o julgamento. De fato, verdadeiramente eu não estou. Porque o que eu já passei, já foi o meu juiz. Você chegou até aqui. Pois é. Então... eu vou contextualizar essa história, mas só que eu só queria concluir o pensamento que eu estava tendo antes. Sim. E aí eu acabei me perdendo aqui. Porque que as mulheres... Você estava falando do padre. A questão do padre. Eu cheguei para ele e contei. Que eu estava passando... Foi por isso que eu me lembrei da pessoa. Eu passei por isso. Uma pessoa fez assim comigo, porque já tinha cessado. Eu me mudei, a pessoa não está fazendo mais, mas eu me sentia muito mal. Porque você tinha quantos anos aí? 11, 12 anos. Igreja católica. Esse abuso, ele perdurou até que idade? Mais ou menos 3 anos, de 5 a 8 anos. O período que eu morei no lugar que eu morei. Caramba, entendi. Minha família vai casar as pedras do quebra-cabeça. E aí, quando eu contei pra ele, aí eu falei que isso me fazia muito mal. E que eu tinha muitos pesadelos. E que eu era uma criança muito inquieta por causa disso. Repare que, embora eu não tivesse a noção do mal que me fazia, nesse momento eu disse pra ele, eu fico roendo minhas unhas, eu fico muito nervosa, eu grito, eu tô aqui de boa, você fala uma coisa, dava aquela explodida. Tinha uma novela chamada, eu não lembro se era Tieta, que tinha uma personagem chamada Sinira, que ela fazia alguma coisa assim. Eu não lembro. Aí quando eu dava um chilique, 2 pessoas da minha família me chamavam de Sinira e se acabavam na risada. Aquilo ali pra mim era um gatilho terrível. Né? E se estiverem me ouvindo, não se sintam culpadas. Vocês não sabiam de nada, tá tudo certo. Mas que não se repita com outras crianças. Que tem um olhar mais atento, né? Isso. Observe como a psicossomática. Olha o que meu corpo revelava para que os adultos entendessem. Mas eu sei que era difícil, o nível de conhecimento não permitia. Eu fazia xixi na cama praticamente todos os dias. Eu li aquele livro A Doença como Caminho. Ele fala que a urina noturna significa, sabe o que, Habib? O choro que não foi chorado durante o dia. Caramba. Você chora durante o dia, você descarrega. Se você não chora, você prende. Quando chega de noite, você descarrega. Aí eu tinha um xixi constante. Quando eu tava no interior, que eu fazia xixi, pegava o meu colchão e botava na porta de casa para secar. Eu me sentia extremamente humilhada. Porque vinha aquela bolona amarela. E todo mundo, os amigos, ficavam todos me abusando. Mijona. Então já não bastava eu chorar de noite, de dia ainda era motivo de chacota. Mas os adultos, eu não tô culpando nenhum tio, nenhuma tia, avó, ninguém.
Fiquem todos em paz, viu? Aí minha unha era um cotoco. Eu ruí a unha. Ainda fico roendo muito a unha, tanto que eu boto fibra pra eu não roer, porque se eu ficar, eu fico roendo de nervoso e chega a ferir. Eu comecei a ter furúnculos. Sabe furúnculo? Sei. Aparecia em todas as partes do meu corpo. Nádegas, cotovelo, joelho, no braço. Eu tenho várias marcas. Aquilo que você internaliza, uma hora o corpo pipoca. Olha o que eu pipoca. tava querendo botar pra fora. O que é que tem no furúnculo, Habib? Pus, podridão, fedor. Eu me sentia podre. Olha como isso é forte. É muito forte. Chega uma emoção de agora. Muito forte. Não precisa chorar, não. Me sentia podre. Ai, gente, desculpa. Mas sinta-se abraçada. Eu me sentia muito podre. E aí, a emoção faz parte, né? Faz parte. E aí... Peraí que eu bebi. E aí, pra completar essa parte... Tenha certeza, Mônica, que você vai libertar muitas mulheres. Eu dormi assim, né? Aí, quando eu tava lá sonhando, eu sonhava com a sombra de um homem me seguindo. Era uma sombra constante. Quando a sombra vinha me pegar, eu acordava assim. Aí eu me emocionei agora porque eu lembrei disso. Eu lembro que eu acordava de madrugada, ia no quarto de meus pais e falava assim: deixa eu ficar aqui com vocês, eu tô tendo muito pesadelo. E meu pai falava assim: vá pra sua cama. Lugar de criança não é na cama dos pais, não. Vá pra sua cama. E minha mãe fazia: vá, filha, vá pro seu pai não brigar. Só que minha mãe não tinha, coitada, a delicadeza naquele momento de me levar na cama, me acalmar, fazer oração comigo, dizer: filha, vai ficar tudo bem. Ela mandava ir pra cama e eu ia. Até hoje eu tenho medo do escuro, Habib. Olha que loucura. Aí meu marido brinca comigo assim: eu gosto de dormir no escuro, você gosta de dormir na meia luz. Aí eu não boto abaixo do lado da cama porque ele não gosta. Aí eu faço o quê? Na suíte, eu ligo a luz do banheiro e deixo assim encostadinho, meia luz, né? Ou a luz do corredor. No dia que eu contei pra ele, ele parou de reclamar. Eu falei: talvez eu tenha que trabalhar isso em terapia, lá no TTS, o que for. Mas eu tinha muito medo do escuro porque eram meus pesadelos. E ali eram os monstros, né? Sim. Aí você vê uma menina... Mas o abuso acontecia no escuro. Nem sempre. Mas o medo do escuro era por causa dos pesadelos. Sim. Porque quando eu acordava, a gente ia pra roça, passar as férias. Quando eu acordava de noite, estava tudo muito escuro. O interior ficava tudo preto, né? E eu pedia ao meu pai, meu Deus, é tanto pior com o pobrezinho do meu pai. Eu falava assim: meu pai, deixa a luz da sala ficar acesa, porque de noite eu acordo e fico com medo. Ele não vai ficar acesa não, porque a conta de energia vai vir alta. Ignorância. E aí eu dormia, e quando eu acordava do pesadelo, que eu abria meu olho, que eu via tudo escuro, me dava pânico, porque era como se aquela sombra que estava no meu sonho estivesse do meu lado e eu não estava vendo, entende? Então, com a luz acesa, eu tô vendo que aqui não tem nada. Tá tudo tranquilo. Mas, assim, quando eu trago isso, essas questões, que eu até achei que eu não fosse chorar, é para dizer assim: como o nosso papel como pai, como mãe é importante. A gente ter o olhar atento. Eu sei que como mãe eu também tenho falhas, tenho falhas. Eu fui mãe muito nova. Eu perdi a virgindade na minha adolescência, engravidei logo em seguida, fui mãe com 16 anos. Caramba. Acho que também muito por conta de tudo isso. Sim, a repressão, esse abuso e tal. Sim. Enfim, mas eu amo meus filhos mais que tudo na minha vida. E aí eu trago isso, Habib, porque assim, muitas mães e muitos pais talvez não estejam atentos aos seus filhos e podem ter pessoas próximas se aproveitando dessa falta de atenção. Entendeu? Aí voltando... E isso é muito mais comum do que a gente pensa. Voltando à parte do abusador. Vou beber um gole d'água. Beba. Fica à vontade. Isso é muito forte. Muito forte. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas em casa que também estão chorando com você. Sim. Né? Tem muitas pessoas que estão se identificando. E tem muitas pessoas que vão te agradecer por isso. Sim, sim. E eu entendo isso. E é por entender isso que eu vejo que a cura não é só minha. Quando eu entendo nesse projeto Mulheres com Propósito, que a coordenadora Fernanda Groba falou para mim o intuito do projeto, da editora Autor da Fé, eu falei: isso é muito lindo. E eu, inclusive, já convidei algumas mulheres para a próxima edição. Eu falei: façam, porque o movimento que eu estou participando de cura coletiva, de assuntos, de temas totalmente diferentes, é fantástico. A gente cresce muito nessa relação com o outro, sabe? Muito mesmo. E aí, trazendo para a questão do abuso, né? Eu preciso contextualizar, porque contextualizando, vocês vão entender como é que um abusador se aproveita de uma situação. Eu nasci no interior da Bahia, em Morro do Chapéu, cidade que eu amo. Na verdade, tem até uma piada interna que eu sou de Irecê. Com todo respeito a Irecê, eu não tenho um vínculo com Irecê, né? Eu nasci em Morro do Chapéu. Foi porque meu nascimento já foi um boletim de ocorrência, já foi um BO. Na hora de nascer, deu um problema lá e não dava para eu nascer de parto normal. E Morro do Chapéu, 1978, não tinha estrutura para fazer uma cesariana. Então, meus pais tiveram que sair correndo de Morro do Chapéu para Irecê para fazer um parto lá, uma cesárea.
Imagine que é 1 hora de viagem, naquele tempo deveria ser mais, porque a estrada, né, era mais difícil. É. Minha mãe, primeiro filho, né, 24 anos. Meu pai também, eu fui a primeira filha. Eles não tiveram filhos antes desse casamento. E o que foi que aconteceu? Nesse processo, eu hoje entendo, com o que a gente entende lá da nossa linha TTS, de que houve um sofrimento intrauterino. Já começou dali, né? Nasce, não nasce, morre, não morre, vai vingar, não vingar. E pelo que eu conheço, minha linda mãe, se ela hoje é extremamente medrosa, assim, do inseto, imagine lá com 20 e poucos anos, sem nem saber o que é que aconteceu, porque ela não teve o filho antes, ela nem sabia o que era um parto. Então, nesse contexto, fui para Irecê, meu pai conta que chegando em Irecê, não tinha obstetra. Aí eles foram pro carro, o médico passou, quando ele olhou, era um conhecido dele. Meu pai trabalhou muitos anos como representante, aí tipo, doutor Habib, o senhor aqui, eu não lembro o nome do médico. E aí, tudo bem, minha mulher tá aqui pra ter neném, mas não tem... Não, eu sou obstetra, estou trabalhando como obstetra, vamos voltar. Eu não lembro se era obstetra ou se naquela época qualquer médico fazia, né, os clínicos, não lembro. Esse detalhe eu não lembro e também não importa agora. Sei que esse médico voltou, fez o parto. E depois do parto eu nasci, foi bem complicado, minha mãe quase morre, eu quase morri. Eita. Já nasci cheia de ina, meu irmão, de experiência não assimilada. E já nasceu uma guerreira, uma vencedora. Exatamente, cortisol lá em cima, né, do estresse, adrenalina, mas como você falou, o meu nascimento já foi uma vitória, né? E aí eu nasci, imediatamente teve volta para Morro do Chapéu. Aí naquele tempo podia registrar lá na cidade, até porque deu entrada no hospital de lá. E aí até isso era motivo de gozação. Todo mundo aqui é de Morro do Chapéu, menos você é de Irecê. Minha gente, me ajude no meu pertencimento, pelo amor de Deus, né, amiga? Como é forte isso? É porque eu amo muito Morro do Chapéu, que se vocês não conhecem, vão lá conhecer. Eu fui em Morro do Chapéu, porque eu sou de Itabuna, né? Sim. Interior da Bahia. Eu fui, mas eu era muito novinho. Sim. Eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos. Eu lembro que eu passei um frio retado. Frio. A gente estava indo para uma viagem, se eu não me engano, a gente estava indo para o Espírito Santo. E a gente passou por lá, não lembro se é isso, não sei. Eu sei que a gente estava indo para outro lugar e dormimos lá. Sim. Né? Mas eu não tenho muitas lembranças. Hoje estão falando que é a terra do disco voador. Mas outra vez a gente conversa sobre o chapéu. Deixa eu voltar. E aí, nesse contexto, minha mãe e meu pai tiveram Mônica. 2 anos depois, Márcio, meu querido irmão, que eu amo, sou madrinha da filhinha dele, Alice. E 2 anos depois, minha mãe engravidou novamente. Só que naquele período não tinha essa facilidade de ultrassonografia e tudo. Minha mãe estava grávida de gêmeos e não sabia. Ei. Quando chegou na hora do parto, e a situação já difícil com esses filhos, nenhum filho foi planejado, embora tivesse sido de 2 em 2 anos, não foi planejado conscientemente, né? Que a Osana fala que inconscientemente estava tudo planejado. E aí, quando chega na hora do parto, o médico fala, tirou meu irmão André e fez, olha, tem outro bebê. Minha mãe começou a passar mal, teve alguma espécie de eclâmpsia, não sei. E aí foram socorrer minha mãe, porque minha mãe praticamente morreu de susto na hora, e eu não sei detalhes, mas... os adultos contam que minha irmã ficou um período sem oxigenação, né? Ela ficou lá aguardando que já era para tirar e afetou o cérebro dela. Aí minha mãe fala que nesses primeiros meses de meus irmãos, meu irmão ficando durinho, todo esperto, e minha irmã toda mole, né? Babando, não respondia assim aos estímulos. Aí minha mãe fez, não, essa menina deve ter alguma coisa. E trouxe para Salvador para poder fazer uma avaliação. Nisso, descobriu que minha irmã tinha paralisia cerebral. Caramba. Então, ela viveu 17 anos, mas meu irmão se desenvolveu normalmente e ela não. Aí, por que eu estou contextualizando? Nesse processo de falta de recursos financeiros e a necessidade de cuidar da saúde de minha irmã, porque se fôssemos só nós, a gente ficava lá no interior, nem que ficasse na roça, todo mundo, sabe, junto. Viemos para Salvador, por causa de minha irmã. Aí viemos morar em Nazaré, próximo da igreja de Santana ali, e fomos acolhidos por meu avô, por parte de mãe, e minha avó, que eles sempre acolheram todo mundo do interior que vinha, seja parente ou amigo, conhecido, eles sempre acolheram. E viemos. Então, cheguei em Salvador... Avô paterno, materno? Materno, pai de minha mãe. Nós chegamos em Salvador em 1982, eu acho que foi, porque eu tinha 4 para 5 anos, 82, 83. E aí, nesse processo, meu pai e minha mãe desempregados, com a cara e a coragem. Vamos para Salvador para poder, né, cuidar de Andréa, minha irmã. Nesse processo, eu comecei a ouvir que meu avô era uma pessoa maravilhosa, porque meu avô tinha um coração gigante e cuidava de todo mundo, e acolhia todo mundo. E minha mãe dizia, eu não sei o que seria da gente se não fosse Painho, que ela chamava ele de Painho. Painho era o agregador, o acolhedor. E eu ouvia nas reuniões da família todo mundo dizendo que meu avô era o salvador da pátria, que ele resolvia todos os problemas de todo mundo, porque ele acolhia o herói. E o herói era o pedófilo. Era o herói que era o pedófilo. E o pedófilo, ele justamente usa essa máscara do bonzinho
porque ele fica acima de qualquer suspeita, né? Verdade. E os artifícios que um pedófilo usa são tão sutis que eu lembro a primeira vez que meu avô se apareceu pra mim nu, que ele mexeu comigo, que ele encostou o órgão sexual dele em mim e tudo mais. A gente estava no aniversário, numa festa de aniversário, todo mundo confraternizando, comendo, bebendo. Se eu não me engano, foi o aniversário dos gêmeos. Ele chegou e fez assim: você tá com a orelha suja. Peraí que eu vou... Tá um cotonete aí. Que cotonete que ia ter naquele tempo, Habib? A gente não tava tendo básico. Ia ter cotonete, era o artigo de luxo. Aí eu falei: não tem cotonete aqui não. Ele: bora ali em casa que eu vou pegar o cotonete. Eram as casas, uma do lado da outra, né? Aqui minha mãe alugou e a dele. Aí ele saiu comigo de mão dada. Vou aqui limpar o vidro de Mônica, pegar um negócio aqui. Ninguém desconfiou, ninguém nada, porque todo mundo tava lá. Exatamente. E o herói, né? O maravilhoso. E todo mundo confraternizando. Aí eu fui lá, aí eu lembro que na hora me deu vontade de fazer xixi. Aí eu fiz: peraí, eu vou aqui no banheiro. Amava meu avô. Fui no banheiro. Aí o banheiro, eu lembro que tinha um corredor. Aí eu lembro desse apartamento. Detalhe, sabe aquelas visualizações que a gente faz? Tinha um corredor assim, um piso de taco bem escuro. E o banheiro era no canto e em frente era a porta do quarto dele. Ele foi lá pegar o cotonete. Eu entrei no banheiro e fechei a porta. Eu não tinha um hábito na minha casa de ver meu pai nu e tudo mais. Entrei, fiz xixi, voltei. Quando eu voltei, ele estava nu na minha frente. Nu e, como diria no popular, alterado. Eu não entendi. Não entendi o que estava acontecendo. Não, realmente não entendi. Uma criança de 5 anos. 5 anos para entender. E é assim, eu não acho necessário narrar detalhes por detalhes para matar a curiosidade. Não, gente, não houve nenhuma penetração, até porque ele não é louco, né? Ele ia, como é que o pessoal fala? Aí é romper ímã e tal. Não, e é uma coisa inaceitável que viria à tona. Você podia ficar sangramento. Exatamente. Enfim. Deflorar, né, como falam. Isso. Mas o fato é que a gente está falando de um adulto que sabia do que estava fazendo e de uma criança que não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. E em seguida a pessoa vai falar: ninguém pode saber disso. É um segredo meu e seu. Até o momento, mas o que está acontecendo não sei. E meu avô tinha um costume de fazer muita brincadeira com a gente no corpo. Tipo, a gente tá deitado, ele fazer cosquinha. Ali, isso já é um sinal da intimidade, não sei o quê. E eu, de tanto ouvir, calha a boca, você, Clara, já tá errada, não se meta, não sei o quê, eu não tinha voz. Então, onde você não tem voz e onde não tem diálogo, os adultos acabam, se querer, eles não te explicam qual é o limite do seu corpo, qual é o limite do que você pode aceitar e não aceitar, não só de corpo, de tratamento das pessoas e tudo mais. Eu sei que nesse período aí aconteceram sucessivas vezes. Não sei prever quantos. Não sei te dizer, porque esse final de semana Jordan trouxe pra gente um dado de que nossas memórias também têm imaginação. Sim. Ok, mas eu tenho certeza que o principal aconteceu, até porque eu já fiz um processo de hipnoterapia. Sim. E voltei na cena e foi muito forte, inclusive confirmando a idade de 5 anos. O inconsciente da gente tá tudo, você falou, né? Não é porque tá na lixeira que não existe, tá lá armazenado. E assim, Habib, eu acredito que deva ser uma decepção tão grande para uma pessoa como minha mãe, que amava tanto esse pai, ter uma informação dessa, e depois de tanto tempo, e depois de ele já ter falecido. Eu lembro que quando ele morreu, ele teve um problema na perna, que ele precisou fazer uma... Como é que fala quando você corta a perna que fica... Uma amputação. Ele fez uma amputação. E todas as minhas primas tinham ido visitar ele. Estava no hospital espanhol, que nem existe mais. E aí eu lembro minha mãe brigando comigo, dizendo assim: você não vai visitar seu avô, não? Seu avô tá mal. Todo mundo já foi, menos você. Você me mata de vergonha, Mônica. E eu calada. Mais uma vez o julgamento, né? Sempre, o julgamento sempre. Todas as minhas ações eram julgadas. E sempre pro lado negativo. O que eu fazia ou não era mais do que minha obrigação, ou então o que eu fazia era errado. Não era o certo, não era o esperado. Mas não era muito minha mãe, eu acho que esse B.O. era muito mais com meu pai. E aí, mas tinha também de minha mãe uma certa, porque ela queria na rigidez dela impor algumas coisas e acabava fazendo besteira. Sem querer, mas fazendo besteira. E aí, nesse período, eu lembro que deu vontade de falar: quero que ele morra. Você sabe por que eu não quero ir? Por isso e isso. Mas eu fiz: não. Eu vou poupar minha mãe, eu não quero que ela sofra. Então eu vejo que aí tinha até uma questão de um altruísmo, que é aquela coisa assim: eu prefiro guardar pra mim. Sim. E eu sofrer, e eu ter minhas travas, do que eu falar pra ela sofrer. Deixa ela ter a imagem que ela tem do pai, porque, Habib, não é brincadeira você ser uma criança abusada e você está ouvindo que você está tendo teto e comida porque seu avô te dá. Sim. Então eu pensava assim, de alguma forma eu pensava assim: tô pagando. Se eu falar, a gente vai morar onde? A gente vai comer o quê? A gente vai fazer o quê?
E eu ouvia muito. Não sei o que seria de mim se não fosse painho, porque painho, porque painho. Talvez pode se passar também, não sei. Tipo, era o pagamento. Sim. Né? Eu acho que conscientemente eu não pensava nisso não, sabe? Mas é uma hipótese, né? Sim, tudo porque é possível. assim, como você acabou de dizer, tipo, se eu falar, a gente vai morar onde? A gente vai comer o quê? É. Então, de uma certa forma, tem relação, né? E ele fazia coisas pra enganar, tipo assim, me pegava na escola, passava no caminho, me dava um lanche, uma coisa, sabe? Coisa de criança mesmo, Sim. como uma criança seduzida por um videogame, Sim. sem ter a menor ideia do que virar pela frente. Como no interior a gente usa muito isso, né? Tapear. Tapear, né? Exatamente, tapeava. E aí eu já me sentia totalmente sem valor mesmo, já tava me sentindo podre, mas eu falava, eu vou falar. E toda vez que eu falava, ele dizia que não ia acreditar em mim. Oh, é tão forte isso que você acredita que até questões, como é que eu posso dizer, meu Deus? Porque a gente sabe que a nossa parte cognitiva, a nossa parte dos sentidos, como mexe com a gente. Existem cheiros, existem sons que eu tenho algeriza. Por exemplo, você não me venha com leite de rosas ou aquele leite de colônia verde, que é exatamente o cheiro que a pessoa usava na barba. Meu avô tinha uma mania de pegar a dentadura e fazer um movimento assim. Pense, são coisas assim, sabe, que você lembra. Então, não tem como. Internalizou. Sei loucuras de uma criança, invenção de uma criança, sabe? Tem muita coisa real, muita coisa concreta. E aí, o fato, meu irmão, é que eu sobrevivi. Jordan fala, eu sobrevivi a tudo isso. Foi fácil? Não foi fácil. Quando eu cheguei nos meus 40 anos, isso veio muito à tona. Sabe aquela história assim dos 40 anos? Como se fosse assim, se eu viver até os 80, eu tô no meio da vida. Nos meus 40 anos, eu falei assim, de algum modo eu falei, eu vou ressignificar minha vida, eu não aguento mais ainda sonhar com isso, não com constância, mas eu sonhava, ainda ter essas questões. E aí eu falei assim, já sei, vou fazer pra mim uma festa, como se eu fosse uma criança. Eu, de alguma forma, estava homenageando minha criança interior. E aí, quando eu fiz 40 anos, eu fiz uma festa temática da Turma da Mônica. Aí botei painel da Turma da Mônica, fiz a decoração, me vesti com o vestido vermelho da com a Mônica desenhada, aí botei os meninos, né, minha filha de Magali, meu marido Maurício de Cebolinha, Rafa de Chico Bento, Arthur de Cascão, e Arthur que acabou escolhendo os personagens. E foi muito legal, porque eu me senti realmente homenageando aquela criança. E aí eu lembro que uma amiga minha, Georgia, que ela tem um projeto lindo para crianças negras, ela faz brinquedos representativos, né? Ela me deu uma boneca negra e falou que era um presente para mim. Naquele momento, Habib, eu chorei no meu aniversário. Foi o momento que eu chorei, que eu senti como se fosse assim, a criança sendo vista. Olha a coisa, como é que fica na nossa cabeça, né? E aí passou uma semana, eu fui conversar com uma prima minha, eu fui na casa dela fazer alguma coisa. Aí ela fez assim, minha prima, seu aniversário foi tão legal, gostei e tal. E aí eu peguei e falei para ela, prima, ali eu estava homenageando minha criança interior. E aí falei, né, da situação. Ela fez, minha prima, como é que você tá com esse segredo até hoje guardado? Eu falei, eu quis poupar minha mãe, eu quis poupar minhas tias, eu não queria que minha avó tivesse esse desgosto. Ela fez, não, você não pode levar mais esse segredo, isso é um peso na sua vida. Exatamente. E ela fez, você me autoriza a contar pra sua mãe? Aí na hora, sabe quando você faz assim, eita? Falei, rapaz, ela, prima, deixa eu contar pra minha tia merece saber disso, até pra ela te entender. Porque é o julgamento. Quantas coisas, o dia do hospital que eu não queria visitar. Ai, detalhe, quando eu fui visitar ele no hospital, ele lá deitado, todo entubado, eu fiz uma oração e eu falei, meu avô, nunca vou esquecer, em pensamento, né? Nunca vou esquecer o que você fez por mim. Você, de certa forma, destruiu minha vida, mas eu estou tentando me reconstruir dia por dia. E se você estiver esperando eu passar aqui pra morrer, vai em paz. Seu acerto de contas não é comigo, com aquele lá de cima. Caraca. Falei pra ele. Eu não lembro se no dia seguinte ou 2 dias depois ele morreu. Caramba. E eu me senti muito em paz. Eu já nem senti nesse período assim, tipo, vai, já foi tarde. Não. Sim. Eu falei o que eu tinha que falar em pensamento, sei que ali de alguma forma, né? Sim. Tem essa sintonia. E de fato o que eu falei é o que eu penso. Porque o plano se você me fizer o mal, eu não tenho que fazer nada contra você. O plano espiritual, ele tá agindo. Exatamente. E isso que você tocou nesse assunto agora, né? Se você fizer o mal, a gente estava até falando aqui antes de começar. Eu hoje penso isso, Mônica. Eu já passei por algumas decepções. E algumas pessoas que vinham para sugar. Sim. Eu vinha por interesse. Sim. E hoje eu sou um livro aberto. Quer vir? Eu pergunto, pegou o que você queria? Sim. Que bom que você pegou. Significa que eu tenho mais para te oferecer. Então pegue e leve. Não vai me fazer falta. Né? E muito enriquecedor. E assim, a sua história é fantástica. Isso que você acabou de colocar é muito forte. Né? Essa sua consciência e... essa sua humildade, né? Sim. É algo supremo isso, porque você passou por tudo isso
e você chegar ali, é Deus. Sentir essa paz e dizer assim, acerto de conta não é comigo. Você sabe, Habib, que eu falei pra Jordan, eita aqui, Jordan tá excitado nesse podcast, o que eu falei pra ele no Catarse quando eu fui, ele fez lá aquela parte, né, do abuso sexual, porque Jordan falou pra gente que numa sala com, nem vou falar número de pessoas, numa sala, normalmente 30% das pessoas sofreram abuso sexual. Verdade. É verdade. Um índice muito alto, demais. E parece que a gente trata como algo invisível, né? Não acontece, é hipocrisia, né? E assim, o pedófilo pode ser que a gente menos imagina. E assim, quando o Jordan fez lá uma situação para quem queria, porque o Catarse é fantástico por isso, porque embora você vá tratar questões fortes, você só vai se expor se você quiser. Você não é obrigado a nada. Verdade. Você pode estar lá só assistindo. E aí ele chamou no tatame algumas pessoas que quisessem lá tratar a questão de abuso sexual. No momento, eu não senti vontade de levantar. Mas não foi por vergonha, você sabe que eu não tenho vergonha, eu falo as coisas. Foi porque pra mim ali tava bem resolvido. Sabe, eu fiz, não quero. E eu fui, vi as meninas lá fazendo, falando, toda a intervenção que ele fez. Achei fantástica. E aí, eu peguei o microfone e dei depoimento pra ele falando o seguinte. Eu falei, o Jordan, foram muitos anos pra eu poder trabalhar isso dentro de mim. Mas logo quando eu cheguei no TTS, você fez uma intervenção que pra mim foi a virada de chave. Que foi o quê? Eu não sei se você vai lembrar, eu não vou falar nome. Uma colega nossa do online apareceu lá no telão e começou a chorar. E falou que tinha essa questão de abuso com o avô. Aí eu já liguei a antena, né? Fiquei lá prestando atenção. Ela veio narrando que ela tinha por volta de 9 anos, que o avô dela era parceiraço dela, ela considerava como amigo, né? Esse de tapear, de levar na escola, de fazer as coisas. E o avô dela, de repente, colocou ela na cama dele, deitada. Abaixou a sainha dela, a calcinha dela e fez sexo oral nela. Isso é forte. E ela falando, chorando, dizendo que ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Que embora ela tivesse 9 anos, os pais não conversavam sobre sexo, que era isso, que era aquilo, mas que ela, de uma certa forma, gostou. E é o que eu te falei, mas sim, tá ativando uma zona da menina sexual que é estimulante para o prazer. Foi feita para produzir prazer. E é isso que é bom você deixar claro, assim, para as pessoas que estão em casa. E para quem já sofreu isso. Porque a zona ali, ela remete a isso. Ela foi feita para isso. Exatamente. Né? Então, as pessoas ficam nesse julgamento interno, né? Sim. Então, pelo tabu, né? Isso, por fala um pouco. Aí o que é que acontece? Quando ela trouxe essa cena, foi muito forte, todo mundo ficou prestando atenção, e foi logo no início do curso. Aí fez toda a intervenção e tal. Aí Jordan falou assim, fulana, visualize a cena. Imagine que está lá você e seu avô em uma dessas situações. De repente a porta abre. Entra seu pai, sua mãe, suas tias. Como é que eles reagem? O que é que eles fazem? Que é uma das formas que a gente usa no TTS para, através da nossa imaginação, né? A gente ter acesso a isso. Aí ele perguntou, tem alguém contra você? A Bibi, quando o Jordan perguntou isso pra menina, eu falei, caraca, é isso? Eu fui tão julgada, que é como se fosse assim, ele é massa e todos vão ficar contra mim. A criança, né? Cresceu acreditando nisso. Mas se os adultos entrassem naquela cena de uma menina de 5 anos que foi apenas limpar o ouvido, a orelha, e passou pelo que passou, ninguém ia ficar contra mim. Todos iriam ficar contra ele. E aí eu peguei o microfone e falei ao Jordan, aquela intervenção ali foi uma mudança pra mim em relação a isso. E te digo mais, se naquele momento isso viesse à tona, provavelmente eu teria sido criada sem pai, que meu pai ia matar ele. Me veio essa ideia, entendeu? Essa consciência. Porque, assim, meu pai, ele pode ter sido uma pessoa que cometeu muitos equívocos. Eu não vou nem falar erros, né? Muitos equívocos na criação, na forma de não saber dar amor e tudo. Mas eu via que ele buscava ser correto nas coisas. Ele buscava ser tão correto que ele era injusto. Porque era a régua dele. Era o que ele achava justo, certo. Mas eu via que tinha valores nisso, né? Os valores que meus avós, os pais dele passaram. E que eu vejo em minha madrinha, a irmã dele, meus tios. Mas assim, naquele momento, Habib, meu pai teria matado meu avô, nem que fosse na porrada. Ele teria matado meu avô. E aí, sei qual seria o desenrolar da história. É mais ou menos assim. Se não tivesse a história do videogame, sua vida poderia ter sido outra. Sim. Foi por uma história de um videogame. O videogame virou um arquétipo, né? Pelo videogame que tudo se desenrolou por um caminho. Então, talvez, se naquele momento tivesse vindo à tona, minha história tivesse sido diversa, não sei o que teria acontecido. E é melhor nem pensar. Foi o que tinha que ser, eu sobrevivi,
Eu cresci, eu amadureci e hoje estou aqui me fortalecendo. Estou 100% curada das minhas feridas emocionais? Não, mas hoje me sinto muito mais forte do que antes. E como eu falo no livro, o objetivo é poder ajudar outras pessoas. Ajudar mesmo. Ah, Mônica, você quer trabalhar falando sobre abuso sexual? Não necessariamente. Eu quero falar para as mulheres, olhem para você, se priorizem. Às vezes a gente está tão focado em querer ajudar os outros, até como fuga. Eu sempre quis ajudar os outros, todo mundo. E esquece de você. E esquece de você. Então, depois que eu passei por uma bariátrica, Habib, que eu quase me vi infartando, eu tenho algo sério, eu sendo entubada, eu ficava assim pensando, meu Deus, se eu pegar Covid, eu peguei Covid 2 vezes e não tive nada. Mas eu pensava assim, se eu tiver Covid e tiver algum agravamento, eu for entubada e eu morrer, eu vou morrer por negligência, por não ter cuidado do meu corpo. Eu tinha essa cobrança na interna. Então, assim, hoje eu busco falar para as mulheres, se priorizem, cuidem da saúde de vocês, encontrem tempo para vocês, sejam prioridade nas suas agendas. Às vezes a gente fica esperando a validação do outro, o convite do outro. O que é que o marido vai fazer? Não estou falando aqui para nenhuma mulher seguir seu marido, não é isso. Mas quando você encontra esse equilíbrio para você poder ser mãe, dona de casa, empresária, o que for, esposa, e também poder ser você mesma, ter o seu tempo, né, de fazer as coisas. Sim. Tem uma mulher que eu sigo no Instagram, chamada Ceissa. O apelido, né? O Instagram dela é @casa-no-capricho. Eu acho fantástico, porque é o quê? Ela dá dicas de limpeza, organização, decoração. Isso para uma virginiana é maravilhoso. Só que o X da questão não é esse. É porque ela traz de uma forma tão leve que você pode ser o que você quiser. Inclusive dona de casa. A Bibi, ela é dona de casa e ela fala, eu sou feliz. Eu fazer um bolo e sentir o cheiro do bolo para esperar meus filhos e meu marido. Para mim é o que me dá prazer. Sim. Olha como ela consegue quebrar paradigmas, né? Numa sociedade que exige que a mulher seja um padrão. Ainda mais hoje, Mônica, desculpa te interromper, que você tocou no assunto. Hoje esse negócio de empoderamento feminino, isso é muito forte. Sim. E não sou contra, mas eu vejo que essa bandeira de empoderamento, ela levanta uma bandeira e uma divisão dentro das famílias, criando-se disputa entre marido e esposa, né? Eu vejo isso muito forte. Não é que a mulher é menos do que o homem, não. Até porque quando Deus ele cria a mulher, ele cria no mesmo dia, porque está lá na Bíblia, Gênesis 1:26. Ele criou o homem e criou a mulher. Em algumas versões está escrito, Deus criou o macho e a fêmea. Quando ele cria lá no plano espiritual, ele cria no mesmo dia. A formação é diferente. Primeiro ele forma o homem. E aí eu entendo que Deus forma primeiro o rascunho. E aí vem a perfeição, que é a mulher, né? Então, eu vejo que isso se cria uma divisão. E aí uma dica que eu dou para todas as mulheres, quem nunca leu a Bíblia, pega lá Provérbios 31, do versículo 10 ao versículo 30, se eu não me engano, ou 31. Eu sei que são 21 versículos que tem ali, que fala sobre as mulheres virtuosas, né? Então, assim, a mulher cuidar do marido, a mulher cuidar dos filhos, não tem nenhum problema. E tem muitas mulheres que estão dizendo que isso não se deve mais fazer, que a mulher tem que ser empoderada, e eu não vejo problema, né? Hoje eu cuido muito dos meus filhos, minha esposa também cuida, e assim, a gente se auxilia um ao outro, né? E é isso que eu acho bacana, é quando você caminha lado a lado. Sim. O que é que eu vejo? Tudo em nossa vida é equilíbrio, né? Exatamente. Eu vejo que, por exemplo, trazendo para minha família, meu pai nunca teve cuidado com os filhos em relação a dar banho, fazer uma brincadeira, assistir um desenho. E hoje meus irmãos têm com minhas sobrinhas, que eu acho maravilhoso. É uma quebra de paradigma. Talvez para meu pai, que ainda é vivo, ele veja hoje e vai falar que é como se fosse assim, um homem abestalhado, que é mandado pela mulher. Mas não é isso, gente. A nossa mentalidade tem que mudar. Sim. Da mesma forma, as mulheres, antigamente, elas não tinham opções. Só que hoje, o exemplo que eu trago que eu falei de Ceissa, é o seguinte, é porque ela diz, embora eu tenha a opção, eu prefiro isso. E eu acho que o empoderamento parte do respeito entre as próprias mulheres. Eu sou super a favor que a mulher seja retada mesmo, como diz o povo, miseravona, cada dia pra que veio, mas para isso, ela não precisa disputar com o parceiro dela. E muito menos com as mulheres em volta, porque o sol brilha para todos. Eu tô vendo, Habib, alguns casamentos se desfazendo de pessoas, inclusive, próximas a mim. Sim. Por isso. Disputa. Porque a mulher passa a ganhar mais e aí quem manda agora sou eu. Ou então o marido, a mulher não quer nem mandar, mas ele tem os seus complexos de inferioridade e não trata e não aceita que a mulher ganhe mais. São muitas nuances, sabe? Sim. Não é aquela coisa assim, ou é isso ou é aquilo. Tem que ter um equilíbrio. E aí o que eu vejo quando a gente fala assim da família, do casal, eu aprendi isso, eu já aplico. Eu não digo que eu ganho tanto, minha esposa ganha tanto. A nossa família ganha X. A renda da família. A renda da nossa família é tanto.
né? Pra você ter ideia, hoje eu tenho um tempo de qualidade, eu trabalho de onde eu quero, enfim. Eu tenho ali, né, a minha liberdade geográfica e tal. Hoje eu cuido muito mais dos meus filhos do que minha própria esposa. Sim. Entendeu? Entendi. Muitas vezes eu que estou em casa, que eu boto o almoço para eles, eu desde novinho, eu sempre dei banho, sempre troquei fralda, sempre fiz tudo isso. Eu cuido da minha casa, eu limpo minha casa, às vezes minha esposa chega da faculdade, tem café, pronto. Maravilha. Então, assim, se tudo isso for feito de uma forma leve, os dois ganham. Exatamente. Então, não existe... não é porque a Habib briga. faz que a esposa vai dizer que manda aqui sou eu sou empoderada, eu faço. Porque o movimento das mulheres se empoderarem, ele também tem o seu lado bom, né? A mulher buscar o seu lugar, o seu espaço. A gente vê hoje que hoje em dia tantas mulheres ainda ocupam a mesma função do homem como se fosse aqui. Nós dois, contratados de uma grande rede aí, e aí fazendo o mesmo trabalho no podcast, você ganhando 30% a mais do que eu. Sim, existe. Acaba não sendo justo, né? Já que ambos têm competência para poder fazer tal função. Mas assim, Habib, o que é que eu vejo? As pessoas precisam de autoconhecimento. Sim. É autoconhecimento. Quando a gente tem autoconhecimento, a gente consegue, inclusive, compreender o outro e respeitar o outro. Na minha casa também, meu marido fala muito isso. O nosso dinheiro. Vamos fazer juntos, vamos planejar juntos. Já eu tenho amigas que falam, não. Lá em casa meu dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, meu marido não sabe nem o que eu compro. E assim, são escolhas. Sim. Eu acho que você sabe o que é melhor para sua família, não sabe? Sim. Pronto. Siga isso aí e eu sigo. Mas só para concluir de Ceissa, aí ela não se resume a isso. Sabe o que ela faz? Chega final de semana, ela posta, como é o nome daquela moto? As palavras estão fugindo. Harley Davidson. Harley Davidson. Ela posta ela e o marido de Harley Davidson indo para Maceió, Paracaju, pela linha verde, toda com aquela roupa de motoqueira. Sim. Ou então ela posta sexta-feira, minha gente, olha, já fiz minha organização a semana toda, hoje é dia de cuidar de mim. E mostra dando luzes, fazendo unha, o que a mulher gosta. Aí eu falo assim, que massa, porque ela consegue transmitir com leveza que a mulher pode ser o que ela quiser. Ela pode ser a motoqueira, ela pode ser a dona de casa, ela pode ser tudo, e fazendo para ela estar bem. E querendo ou não, ela está empreendendo. Você sabe o que está acontecendo agora? Você disse que ela está botando aí no canal do YouTube. Estou fazendo, Felipe, propaganda para Ceissa de graça. Vou mandar uma mensagem para ela. O que é que ela faz? Ela já está com tantos seguidores. Eu não me ligo muito nesse negócio de olhar quantos seguidores ela tem, não, mas você pode olhar. Tem bastante. Que as lojas estão chamando ela. Já fez propaganda para Le Biscuit. Não vou falar o nome, não. Deixa eles pagarem o merchan pra gente. Desculpa, a gente já falta de costume. Meu primeiro podcast, né? Mas assim, aí perceberam nela esse potencial. Porque ela mostra para as pessoas que ela é uma pessoa comum. Dia de semana, ela pega os cabelos assim, prende assim, com o vestidão, que é o mesmo de sempre. Ela fala que é a farda de trabalho da faxina. Aí, de repente, ela tá toda arrumada, com o cabelo arrumado, sabe, de salto, e mostrando ideias de decoração, de móveis, de planejados, e fazendo as parcerias. Então, pra mim, hoje, nessa parte de rede social, que a gente vê tanta besteira, é uma das pessoas mais fantásticas que eu vejo. Aí. Ela tá, sabe o quê? Aquelas lembranças de infância. Tipo assim, ela tá fazendo um bolo. Ela fala, gente, se vocês sentissem o cheirinho, que esse bolo tá aqui agora, dá vontade de você fazer o bolo em casa, Rabi. Eu já fiz por ela falar do cheirinho do bolo. Cheiro, tá vendo? Tá vendo? É muito interessante. E é isso. Você falou nessa questão do empoderamento, a gente não está invalidando, né? Que fique claro, que o povo interpreta as coisas de forma equivocada. Nós não estamos invalidando, nós estamos dizendo que as famílias precisam diálogo, né? Entre os casais e parar com disputa. Isso. Quando eu falo desse empoderamento, é isso, porque tem algumas mulheres que estão levando o empoderamento para divisão. Sim. E aí eu me pauto muito na questão da Bíblia, eu sou um cara que eu gosto, eu estudo isso. Sim. Né? A Bíblia diz que reino dividido não prospera. Sim. Reino dividido não prospera. Então, se você cria uma divisão, como é que vai prosperar? Né? Sim. A Bíblia também fala que 2 é melhor do que 1, para que quando um caia, o outro esteja do lado para auxiliar, para que ele não caia. Sim. Então, ou seja, o homem e a mulher têm que estar um do lado do outro. Sim. Não o homem na frente nem a mulher, enfim. Lateral, tem que estar na lateralidade. Né? E aí quando você fala também sobre as pessoas se conhecerem, eu vejo que muitas pessoas hoje investem em suas carreiras, né? Procuram fazer pós-especializações para as suas profissões. Sim. Mas muitas pessoas não estão investindo no seu principal patrimônio, que é a sua família. Né? De fazer uma mentoria, fazer um curso, uma pós-graduação, onde ela vai ter qualidade, né, de crescimento
para que ela seja um marido melhor, um pai melhor, um esposo, uma esposa melhor. E as pessoas estão se perdendo nisso. Inclusive também no ambiente de trabalho, porque tem muito gestor aí adoecendo os funcionários. Exatamente. Porque não se olha, aí não consegue compreender o outro, né? E aí, às vezes pega as coisas de casa, os problemas de casa, leva para o trabalho. Ou seja, se você parar para ver, isso não sou eu que estou falando. São estatísticos, são dados, se está aí na internet. Sim. Se pesquisarem, vocês de casa vão ver. Vocês vão ver que os maiores problemas que estão acontecendo no trabalho são pessoas mal resolvidas em casas. Sim. São pessoas que estão tendo problemas em casa. E aí chega no trabalho, a coisa desanda. E vira uma bola de neve, né? Porque a pessoa não tá bem em casa, chega no trabalho, não tá bem no trabalho. Aí volta mais estressada, não fica bem em casa. Gente, o negócio é complicado. Não tem como a gente conseguir viver melhor sem a gente investir em autoconhecimento. Não tem. Tanto, Habib, que essa história toda que a gente tá contando hoje, eu fico me perguntando, eu falo, meu Deus, só com os meus 40 anos que eu comecei a de fato olhar pra mim, que eu trouxe esse segredo, que eu busquei contar pra minha mãe, através de minha prima, e tudo, e ressignificar. Todo esse tempo antes é como se fosse um automático. Você percebe? Entenda. Sim. Eu sei que eu tive ganhos, que eu tive vitórias, que eu ressignifiquei, mas poderia ter sido mais leve se já tivesse esse olhar. Tanto que hoje eu falo com os meus filhos, vocês precisam se autoconhecer, investir em autoconhecimento. Eu, às vezes, converso com pessoas adultas que falam assim pra mim, não tem nenhum problema, não. Ele tá ótimo. Só que você vê nas ações que a pessoa tem várias questões ali, vários bloqueios. A gente já consegue ter esse olhar, né? Mais terapêutico. Sim. A essa altura do curso que a gente tá. Verdade. E a intenção da gente é o quê? Tá fazendo bem pra gente? Poxa, eu queria tanto que fizesse bem pra você, mas também é o tempo de cada um. E que não demore muito esse tempo de cada um, viu? Exatamente. Mônica, a gente já tá encaminhando aqui para o final. Sim. Eu queria que você me contasse, né? Alguma experiência que você teve com Deus, se você já passou por algum livramento, algum milagre, enfim, algo assim. Eu já percebi algo muito forte ali, quando você falou, né? Foi se despedir do seu avô, que você foi no hospital. Aquilo para mim tem muito a ver com a parte espiritual. Mas eu queria que você me falasse uma experiência sua, assim. Bibi, você me perguntando assim, eu tô me lembrando aqui de uma situação que aconteceu na pandemia também. Um acidente que teve com meu filho. Mas, só para eu não esquecer, eu acho que minha vida inteira foram uma sucessão de milagres, começando pelo meu nascimento, né? Nasce, morre, nasci, eu aqui. Aconteceram muitas coisas que me levam a crer que teve a mão de Deus. Eu tenho 3 filhos e tive, por exemplo, durante a gravidez de cada um, gravidez tranquila, sem nenhuma intercorrência. O parto parecia que eu estava indo pro shopping passear. Parto marcado, porque tinha aquela questão de diminuição de líquido amniótico. A placenta já madura, né? E perdendo líquido. Só na ultrassom que dava para ver, eu não sentia nada. Sim. Aí vamos marcar o parto. Marcava o parto, eu arrumava minha sacolinha, ia pro hospital, tinha neném, não tinha nada, sabe? No máximo um pouquinho de gases, porque a pessoa conversadeira, né, dá gases. Mas assim, Deus nesse aspecto não, em todos os aspectos eu sei que ele sempre olhou por mim, mesmo quando parecia que não. É aquela hora que você tá fazendo a prova e o professor tá aqui te olhando, você sabe, eu sei que você sabe. Mas quando você me perguntou agora, eu me lembrei de algo que aconteceu no meu aniversário eu acho que foi 42 ou 43, não lembro o ano. A idade. Foi em 2020. Eu tô com 45, me ajuda aí. 42, né? Eu estava no sítio de minha prima, em Mata de São João. E meu filho, caçula, que é um menino muito aventureiro, estava andando de cavalo. Ok. Nossa. Andou de cavalo, eu filmei ele galopando, porque ele gosta de aventura, né? Ele veio para poder quebrar os meus medos. Se eu tenho medo de um monte de coisa, eu não tenho medo de nada. O meu mais novo é a mesma coisa. Aí tá ele lá no cavalo, aquela paisagem linda, rio e tudo. Ok. Finalizando a tarde, eu fui com ele pessoalmente, eu não mandei ele, eu fui com ele pessoalmente, onde estava o caseiro, e falei, fulano, obrigada, Arthur já andou, agradece Arthur, tio, agradeceu. Pronto, aqui está o cavalo. Aí ele, valeu Arthurzinho, amanhã você cavalga mais. Isso, natural. Aí, pronto. Minha filha tinha trabalhado e estava chegando, a gente estava no sítio. Minha filha tinha trabalhado e estava chegando na cidade de Mata, que é bem pertinho, né? Mas Sim. Tem aquele pedaço de estrada de barro. Aí eu falei, Arthur, fique aí, fique com seu primo, que tinha vários primos, mas o que era da idade dele, que eu vou pegar a Larissa e volto. Pronto. Sabe o que ele fez? Adivinha? Andou de cavalo de novo. Só que detalhe, o caseiro, ao invés de tirar a sela do cavalo, folgou a sela e não fez nada. E não avisou ninguém. Ele folgou a sela pro cavalo não ficar apertadinho. Sim, é natural. E deixou o cavalo lá amarrado na árvore como estava. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, todo mundo distraindo, dando risada, não sei o que lá, dançando, comendo, confraternizando e tal. Ele montou no cavalo e saiu. E pronto. Ao invés dele ir para onde as pessoas estavam, ele foi em direção à
a cancela que dá acesso ao sítio, porque estava escuro. Porque ele disse que queria aventura. Ele estava se sentindo como se ele fosse um cavaleiro medieval, que ele ia fazer as viagens de criança. E lá vai ele, né? Na época ele estava com 10 anos, 9 a 10 anos. Ele está com 13 agora. Aí ele disse que começou a galopar, e aí sentia que estava, imaginou que estava com espada, né? Fazendo uma guerra. Só que o cara veio de lá pra cá, na imaginação dele, com a espada pra ele. E aí ele foi fazer assim, pra se esquivar da espada. Quando ele fez isso, o que foi que aconteceu? A sela afogada, girou. A sela... ele aí caiu com o braço diretamente no chão. E aí, eu não sei a posição, a parte dele, essa parte aqui dele, ficou isso aqui pra cima, quase fratura exposta. Caramba. Como se tivesse feito assim, ó. Que ele é bem magrinho, né? E aí tô eu lá em Mata de São João, já voltando. Já tinha pego minha filha, aí me ligam. Você tá onde? Eu fiz, tô aqui no mercadinho, já tô indo. Não venha não. Eu fiz por quê? Ai, calma, não foi nada demais, foi uma besteirinha. Calma. É porque Arthurzinho tomou uma quedinha aqui, acho que vai ter que fazer algum curativo. Falaram que foi de osso, né? Vai fazer um curativo no braço. A gente tá levando ele pra ir, espere aí, pra gente ir no hospital. Pra ir com a mãe, né? Tá bom. Aí eu olhei pra meu marido e fiz, aí tem. Uma besteirinha, aí vai ter que ir pro hospital. Quando ele chegou, Habib, nem pararam o carro para me mostrar, já foram direto para o hospital e falaram assim, segue o carro aí. Quando para o carro, ele estava com um travesseiro, uma almofada, apoiando o braço, gritando de dor, e o braço aqui em cima, com essa parte aqui do meio, quase o osso saindo, porque realmente partiu. Eu vou te mostrar depois que acabar aqui o raio-x, eu tenho no meu celular. Chega no hospital, o médico fez assim, olhou com aquela cara como quem diz, eita. Aí ele fez, mãe, aqui a gente... não tem como fazer cirurgia. Muita coisa, não. Tem que... Não, ele não falou cirurgia para não ficar espantada. O certo aí mesmo é em Salvador, em Camaçari. Aí eu olhei para meu marido fez, partiu São Rafael. Aí ela vai pro São Rafael de novo. Cheguei no São Rafael, meu irmão. Era pandemia ainda. A gente estava no sítio, só uma galera restrita, né? Sim. Como era meu aniversário, espaço aberto e tudo. Quando chegar no São Rafael, não deixaram meu marido entrar. É aí que entra a parte de eu e Deus. Agora, minha filha, é entre você e Deus. Não deixaram meu marido entrar, e eu muito agoniada, né, pra poder ver o que é que tinha acontecido, ele gritando muito de dor, tava doendo bastante. Imagina. E aí meu marido ficou no carro esperando, foi pra Salvador, sem se preocupar com o radar, sabe, no desespero. E quando chegou lá, foi a madrugada fazendo exames, tivemos que fazer vários exames, eu lá naquela angústia, e fazendo frio, e a gente não tava com roupa adequada. Aí eu lembro que o marido de minha prima tirou a roupa que ele tava e deu pra eu levar, porque eu sinto muito frio. E aí fez os exames. Quando foi por volta de meia-noite e meia, o médico falou assim, eu preciso internar seu filho para amanhã de manhã cedo fazer uma cirurgia, que o caso dele é cirúrgico. Olhe para aqui, mãe. Quando olhou o raio-x, eu nem questionei. Falei, meu Deus do céu, como é que esse menino conseguiu fazer isso? Aí pronto, fomos pro quarto, dormiu, só que aí era 11 de setembro, ó, dia das Torres Gêmeas. Sim. O dia do acidente foi 11 de setembro e o meu aniversário foi 12, o domingo. Meu churrasco programado, minha roupa nova comprada para usar, piscina para as crianças, o cavalo à disposição, o campo de futebol para a família ali, né? Nosso humildinho. Tava minha mãe, meus filhos. E aí, meu irmão, meu aniversário foi eu e Deus no hospital. Meu filho lá fazendo a cirurgia e eu lá, de certa forma, frustrada, porque fiz uma programação e foi outra. Mas ao mesmo tempo foi um momento de agradecer. Eu falei assim, dos males o menor. Eu estou no hospital com uma estrutura maravilhosa. Estou aqui no quarto aguardando meu filho. Sei que ele está sendo atendido por um médico excelente, né? Com todo o conforto, sim, com toda a estrutura. E assim, a oportunidade de fazer a comemoração eu não estou tendo, mas estão lá. Me mandaram foto, vídeos, fotos. Me acabei de chorar aqui, mandou um louvor para mim assim, não chora, quem cuida de você não dorme. Sim. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. E aí eu me acabei de chorar, né? Aí eu falei, Deus, eu entendi. Hoje o dia era pra ser só nós dois. E naquele momento ali eu aproveitei pra meditar, pra deitar, tentar relaxar, embora não conseguisse, pra me conectar com Deus mesmo, agradecendo a Ele pelo livramento. Porque sim, eu já tinha ouvido falar que crianças às vezes caem do cavalo, bate a cabeça, e aí pode ter morte, ou sim, pode ter, ficar paraplégico, ter alguma coisa. E meu filho apenas quebrou o braço. Foi um BO, porque foram meses fazendo revisão, né? Ele fez a cirurgia, colocou 2 hastes de titânio, que é como, a grosso modo como se fossem 2 canudos, né? Para poder firmar. E depois que se restabeleceu o osso, teve que fazer outra cirurgia para tirar. Então deu um trabalhinho, toda semana era revisão, era raio-x, era fazer gesso novo. Ele ficou amigão da menina lá, o Shirley, ele já chegava perto do mundo, Shirley. Ela falava, esse seu filho é uma figura. E ele é uma figura. Ele faz do limão a limonada, sabe? E eu acho que o que eu me lembrei agora foi de tanta coisa que aconteceu nesse momento, porque também foi recente, sim, que Deus fez Mônica.
A gente faz os planos, mas às vezes não dão certo, mas isso não quer dizer que tudo foi em vão, não. Tem algo, né? Tem um propósito para isso aí. Eu aprendi que os planos de Deus são melhores e maiores que os nossos. São. Né? Quando a gente entrega nas mãos dele, e aí tá aí dando certo há mais de 2 milhões de anos, você tá lá na Bíblia, né? Enfim, só você pesquisar que você vai ver. Né? 2 milhões não, desculpa, gente. 2.000 anos. Né? Eu ia corrigir, mas eu fiz não vou corrigir. Deixa ele falar que ele entende mais do que eu. São mais de 2.000 anos que isso vem dando certo. Sim. Então você vê ali a trajetória. Então os planos de Deus, eles são melhores do que os nossos. Sim. E aí a gente programa uma coisa, mas ele sabe que tem outra. Como você quis olhar por esse lado. Já pensou se cai, bate uma cabeça, um crânio? Né? A sequela poderia ser pior. Mas foi apenas o braço. Então, a mão de Deus estava ali também, né? Habib, só uma coisa que eu queria falar sobre isso, que me lembrei aqui agora. Eu acho que, assim como a gente estava falando do equilíbrio, só tem um perigo nisso. Porque isso é lindo. Isso realmente, da gente olhar o lado positivo. Sim. Só tem um perigo nisso, de nós como pais e mães, da gente ter muito cuidado. Sim. Porque, às vezes, eu lembro que tinha aquele livro na moda, Poliana. A Poliana era grata por tudo. Poliana chegou no Natal, ela ganhou um par de muleta. Poliana era grata porque não precisava usar a muleta. Pô, velho, a criança quer ganhar um brinquedo, ela não quer um par de muleta pra ser grata porque não precisa de muleta. Então, assim, isso é massa na teoria, mas a criança, ela quer entender... É aventureira. Ela quer, e assim, ela quer ser vista e que ela quer entender que ela pode, sim, dizer... meu pai hoje não amanheci bem. Ah, mas você não tá nem no hospital do câncer. Pai, hoje... Você lembra que você perguntou? Sim. As pessoas já te perguntaram se você tá bem, se você se sente amada. Seu filho pode acordar hoje, Habib, e falar: pai, hoje eu não tô afim de ir pra escola, porque eu tô gostando de uma menina lá, a menina me deu um exemplo. Ou porque ontem eu discuti com um colega meu no futebol e eu não tô afim, eu tô estressado, não quero ir pra escola, um exemplo. Aí você vai na Rede Day, você vai pra escola assim, porque você não pode perder aula e tal. E nem escuta a criança. Você tá reclamando de barriga cheia, menina? Você tem comida, tem tudo, tem roupa, tem não sei o quê, tem escola particular. Você não amanheceu no hospital do câncer. Teve uma vez na escola que eu trabalhei que uma colega minha trouxe isso. Ela falou assim: minha filha hoje de manhã me deu uma aula. Ela veio fazer uma queixa pra mim e eu invalidei. Eu usei a síndrome de Poliana e falei: você não tem do que reclamar, você não tá nem com câncer. A menina falou: mãe, hoje o meu problema é esse. Hoje o que tá me doendo é isso. E ela deu aquele estalo assim, falei: eu tenho que acolher a dor de minha filha. Exatamente. Porque é fortalecendo ela nas pequenas coisas que ela vai poder, né, tá firme pra lá na frente quando tiver algo sério. E assim, volta a comparação, que a gente falou no início. A gente tanto compara o que é bom, quanto a gente compara o que não é tão bom. Sim. E aí, se a gente cair nisso, a gente pode cometer um equívoco, que é de achar que eu não posso falar de nada, não posso... Não é falar no sentido de se vitimizar. Porque, inclusive, isso de se vitimizar, as pessoas falam assim: ah, Mônica, você tá no podcast com Habib se fazendo de vítima pelo que você passou. Não, eu fui vítima. Sim. Eu não tô fazendo de vítima, eu fui vítima. A diferença é que hoje eu busco fazer disso uma outra... De hoje não, há muito tempo. Mas que as pessoas, às vezes, você quer desabafar, as pessoas não entendem, por isso converse com as pessoas certas, né? Guarde seu coração, isso. Não é com todo mundo. É verdade. Mas assim, quando uma pessoa traz isso à tona, quando as minhas colegas aqui, são 26 pessoas, 25 e mais eu 26, trazem aqui as suas histórias, mostrando suas vulnerabilidades, Habib, não é pra ser vítima de nada, não. É pra dizer: ó, eu passei por isso e eu tive oportunidade de olhar para mim e ressignificar, e você tá ouvindo uma palavra de esperança. Exatamente. O objetivo desse projeto é trazer esperança. Exatamente. Através disso aqui você pode pensar sobre você, o que é que você pode fazer para ressignificar a sua vida, entende? Porque é tudo equilíbrio. É aquela história: ah, porque é vítima, ah, porque reclama de barriga cheia, ah, porque isso. E, gente, para de julgar as pessoas. Exatamente. A gente as pessoas têm os motivos delas para serem quem são. E óbvio que você, até porque hoje em dia, com tanto curso, treinamento, a gente quer realmente que as pessoas se sintam fortalecidas e não quer que ela fique repetindo aquele padrão. Mas assim, você pode acolher a pessoa, ouvir o que ela falou e falar: ok, isso foi importante pra você, você sobreviveu, mas conte comigo se você quiser fazer daqui pra frente diferente. Entendeu? Não já cortar a pessoa e falar: pare de se fazer de vítima. Ou vocês acham que eu tô aqui me fazendo de vítima? Não, jamais. Você está salvando outras vidas, você está ajudando outras vidas. E eu costumo fazer isso, né? Eu costumo dizer para as pessoas que estão ali no meu ciclo, eu costumo dizer: cara, olhe para as pessoas da sua família, para seus filhos principalmente, os pais aí, fica a dica. Não diga assim: eu te amo, meu filho. Pergunte para ele: meu filho, você se sente amado por mim? Você se sente amado pela sua família? Essa é a pergunta. Porque a gente falar que ama é natural. Você está falando que ama, mas e o que ele está sentindo? Né? Porque muitas vezes a gente tem que parar para ouvir os nossos filhos. E a gente tem que entender que a criação que eu dou para um é a mesma para o outro. Não.
eles têm personalidades diferentes, né? Eles têm necessidades diferentes. Jordan falou dos trigêmeos, né? Então, assim, meus filhos mesmo são extremamente diferentes, né? Um é mais o aventureiro, aquele cara que eu sei que para ele algumas coisas da vida vai ser mais fácil, porque ele não se abate, sabe? Sim, sim. Ele é o mais destemido. Já o outro não, ele é mais sensível, né? Ele sente mais, e a personalidade dele parece muito com a minha. Sim. Né? Ele é aquele cara que ele é mais observador, né? Ele sente mais. Então, às vezes, quando eu chego firme com ele, quando eu vou falar ele chora. E aí, antigamente, quando antes de entender o processo... Assim, talvez não, o outro... É tanto que o tipo de brincadeira, vamos lá, o tipo de brincadeira, o outro fala, me aperta mesmo, meu pai me bate, vai, me empurra. O mais novo é assim. Já o mais velho, não é assim. Né? A brincadeira é diferente, mas a do outro ele é aquela brincadeira mais pesada. Então, eu passei a entender. Né? E aí eu dou essa dica. Então a gente tem que perguntar, ao invés da gente simplesmente falar, a gente pergunta como eles estão se sentindo, se realmente de fato, linguagem do amor é diferente, né? Exatamente. Tanto a gente demonstrar quanto receber. Você falou isso aí do seu filho de apertar, eu me lembrei que uma vez, eu acho que meu marido, né, no meu pensamento, meu marido tem uma brincadeira muito pesada com meu filho. Aí ele fala que não é pesada, que é coisa de homem, beleza. Aí quando foi um dia, tava alguma coisa assim de apertar, não sei o que lá, eu falei, mano, não faz assim com o Arthur. Aí Arthur falou, minha mãe, eu gosto. Aí eu chapo, tipo, tá vendo? Minha mãe deixa ela, eu gosto. Eles dois estão lá. Tipo, porque ele é tão magrinho, né? Que tava machucando ele, fazendo alguma coisa. Felipe, já bati nesse microfone, não sei quantas vezes. Você vai brigar comigo aqui. Tá fazendo barulho. Eu falei a você que esse microfone fica muito perto da gente e a pessoa já chicula. Mas é isso. E aquele livro da linguagem do amor até fala, né? É as 5 linguagens do amor. As 5 linguagens. Você demonstra em atos de serviço. Tem algo para mostrar que é toque, presente. Aí você tem uma pessoa que você... A linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Você toma e dá presente. Você tá demonstrando todo o seu amor. Aí a pessoa termina, não me amava, não. Como não te amava? Te de presente. Porque ela queria o tempo de qualidade. E aí, pra gente finalizar, você falou Passou isso aí. Rapidinho. Passou rapidinho, Mas você vai voltar mais vezes. Tomara, já, a gente aqui já me viu um projeto aqui, tá? Sim. Uma hora você mostra Felipe, viu? Porque o pessoal fica ouvindo a gente conversar com o Felipe e não vê nos bastidores, ele tem que aparecer. Dá um oi aí, Felipe, pra todo mundo ouvir essa voz aí. Dá um oi aí, Felipe. Só no microfone, Dá um oi. Dá um oi, Felipe. Dá um oi. E aí o que eu quero trazer para você e para quem está em casa é uma historinha, né? Que a gente precisa conversar com as pessoas, a gente precisa dialogar com as pessoas. Perfeito. Tinha um casal que eles viviam juntos ali, 40 anos casados, né? E ele sempre dava a parte de baixo do pão para sua esposa e ela sempre dava a parte de cima para ele. Sim. Porque ela achava que ele gostava da parte de baixo. Sim. Né? Ela achava que ele gostava da parte de baixo e ele achava que ela gostava da parte de cima. E eles fizeram isso durante 40 anos. E até que um belo dia, eles passaram ali na mesa conversar. E aí ele perguntou, por que você me dá a parte de baixo do pão? E aí ela disse, porque eu acho que você gosta da parte de baixo. Eu acho que você gosta. Né? E aí ele falou, mas eu não gosto. Eu gosto da parte de cima. Ou seja, eles estavam trocando, né? O que eles de fato gostavam, eles estavam trocando ali. Então, por quê? Por falta de diálogo. Sim. Então é por isso que eu falei, ao invés de você simplesmente falar que ama, pergunte se eles estão se sentindo amados. Pergunte como eles estão se sentindo. E tem esse olhar, né? Observe. Né? Observe a sua família, observe o seu esposo, observe a sua esposa, né? E tenha diálogo. Né? Eu aprendi isso também. Lá em casa, quando a gente senta à mesa, eu não deixo televisão ligada, eu não deixo o celular, a gente senta e fica olhando um ali para o outro e a gente troca uma ideia. Sim. Né? A gente faz as refeições ali trocando uma ideia. Eu pergunto como é que está seu dia hoje e é isso que a gente tem que fazer. Sim. Né? E aí, para a gente finalizar, Mônica, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos que estão em casa. Né? O que é que você tem para falar para essas pessoas, né? Através da sua história, através do seu livro? Deixa também aí seu Instagram para as pessoas te acharem e fala para a gente também como as pessoas podem adquirir esse livro. Bom, o nosso livro, né, desse projeto aqui, Mulheres com Propósito, você pode adquirir através... Conversa comigo no Instagram, @MônicaComunicativa. Eu ainda não uso esse Instagram de forma profissional, mas o nome profissional da minha tatu já está lá, que eu acho bem interessante, tem tudo a ver comigo. Esse projeto aqui, ele tem andamento, viu, Habib? A terceira edição deve sair em março.
Bacana. Tá o projeto aí, estou em conversa com o Nanda, porque eu também quero estar na próxima edição. Tenho muita coisa para falar, como eu falei lá no início. Bacana. E assim, gente, eu não ensaiei nenhuma mensagem para falar, né? Eu acho que é tudo do que a gente falou um pouco. A vida da gente pede que a gente olhe para a vida da gente como sendo única. Nossa, única no sentido de que o outro não pode ter a responsabilidade sobre aquilo que é meu. Isso. A gente, às vezes, culpa o outro pelos nossos problemas e também dá ao outro o poder de tomar decisões por nós, de dizer como nós nos sentimos. Lembra aquilo que a gente ouviu? Se eu tô com um presente, eu te dou e você ignora, você não recebeu. Assim é o que a gente recebe. Seja uma pessoa que quer se aproveitar da gente, seja uma pessoa que age de má fé, ou as coisas boas, né? Eu tenho uma amiga chamada Larene Pires, sempre falo dela, que ela, quando me conheceu, ela falou assim, eu gostei tanto de você. Conheci ela num treinamento de Tony Robbins. Ela falou assim pra mim, você sabe qual é meu mantra, Mônica? Eu falei, não. Porque o hotel era perto da minha casa, lá em Estela, e eu chamei ela pra almoçar na minha casa sem a gente se conhecer direito. Ela tava com outra amiga, e elas vieram de Ilhéus. Aí elas disseram, vontade de comer uma feijoada. Eu falei, lá em casa hoje tem feijoada, vamos almoçar lá. Aí ficaram morrendo de vergonha, né? Eu falei, bora, só aqui, a gente vai atravessar o muro, aqui é coladinho, e foi. Aí sentada, a gente nem entrei em casa, a gente ficou na porta de casa, tava tão agradável, aquele dia bonito, né, na beira da praia. Aí elas comendo lá, ela falou assim pra mim, Mônica, você é uma pessoa tão legal, eu não lembro essas palavras dessa parte, né, legal, acolhedora e tal, mas eu vou te falar meu mantra. Eu falo assim pra Deus, Deus, eu só me conecto com seres de luz. Aí ela falou, e você é uma? Na hora eu fiquei toda emocionada, né? Aí eu tenho feito isso de Larene, um mantra pra mim, que eu possa realmente ser luz na vida das pessoas e também me conectar com pessoas de luz, pra gente ter essa troca. Porque não me interessa mais o que passou, opiniões contrárias, as pessoas que acham que, por exemplo, que isso aqui não é nada, pra que falar, tal. Interessa quem te apoia, interessa quem entende você, interessa que a minha busca por autoconhecimento tem o objetivo de eu ser uma pessoa melhor pro mundo. Eu acho que não adianta, Habib, a gente querer ganhar mais, ter muito dinheiro, ter sucesso, ter seguidores como hoje, até modinha, né? E a gente não ser um ser humano melhor, dia após dia. A gente tá aqui para ser melhor, rapaz. Não tem pra onde correr, não. E outra, esse ser melhor começa dentro de casa. Deus sabe a minha luta para eu ser uma pessoa melhor. Porque eu sei todas as travas, né, que eu tive ao longo da vida, mesmo eu querendo ser boa, quanta coisa me puxava, inclusive do que eu falei de meu pai, na hora que eu falei, veio uma vozinha assim, você também. A régua da justiça, o que é justo para mim não é justo pro outro, né? Mas assim, aí diante de tudo isso, eu vou falar o que eu falo no dia do lançamento do livro. Para mim não adianta nada esse podcast ter milhares de visualizações, as pessoas comentarem, falarem massa, se meu marido e meus filhos não me aplaudirem. Essa frase eu vi mais ou menos parecida, o Joel falando, o Joel J falando, que o sucesso é ter uma família que esteja ali, essa família do café da manhã, que não é a família margarina, como até falam de forma, é a família que a gente deseja ter e que a gente merece ter. Então, minha mensagem é, valorizem a família de vocês, valorizem a saúde de vocês, não se percam com as coisas passageiras da vida, porque a gente está aqui de passagem. Cada dia vivido, dizem que é o dia menos, né? A gente não sabe quando é que termina a nossa jornada. Então, façam com que a jornada de vocês seja a melhor possível. Aproveite o que passou para ressignificar. Doeu. Todo mundo tem problemas, nossas dores são válidas, mas e você? Quem você quer se tornar? E para se tornar essa pessoa, o que é que você precisa fazer? Com quem você precisa conviver? O que você... É tudo em torno de autoconhecimento. Tá quase uma mensagem palestra, mas a intenção não é essa. É buscar autoconhecimento para a gente ser melhor para a gente e para o mundo. Eu acho que minha mensagem hoje, tudo isso que eu falei desde o início é para dizer isso. Que bom. Que bom. E hoje, só mais uma coisa, eu quero agradecer a você pelo que você compartilhou no final de semana, né? Já disse que ressignificou uma situação minha na minha vida. Obrigada por você se mostrar humano, vulnerável, porque eu acho que isso é importante. A gente precisa de pessoas que sejam menos fachada e mais verdade. Me ajudou muito, sei que vai ajudar outras pessoas. Não deixe de gravar esse depoimento depois. Sim, não, eu vou falar. Não deixe. Isso. E que a nossa busca, essa busca continue. A gente está numa turma maravilhosa, como nós falamos. Tem muita coisa para acontecer ainda, Habib. Eu creio que daqui até o final do curso a gente vai vivenciar muita coisa. E para além disso,
tanto individualmente como em duplas, em grupos, nós ainda vamos realizar muito. Porque se nós fizermos juntos, seremos muito mais fortes. A gente vai conseguir atingir mais pessoas. Com certeza, com certeza. Quero te agradecer, Mônica, por você ter aceitado esse convite. Foi um prazer. Fico muito feliz, né? Sim. E tenho certeza que todos que estão em casa também se conectaram com você. Tenho certeza que a sua história salvou outras pessoas, né? Eu tenho certeza que, de alguma forma, essa mensagem, como você falou do livro, né? Ela vai chegar para as pessoas certas. Né? Então, assim, as pessoas erradas não interessam. Sim. As pessoas certas... As contas, vamos prestar contas com quem... Exatamente. Altíssimo. E então, assim, a gente não é só uma coisa que aconteceu com a gente. A gente não é um evento, um trauma, um problema. A gente é muito além. É uma soma. Então, tá aqui, mais uma vez, o livro dela, tá? Entra lá no Instagram, se você quiser adquirir, também conhecer mais um pouco do trabalho dela. Sim. Ela já deixou aí o Instagram dela, Mônica Comunicativa. Mônica Comunicativa, entra lá. E quero agradecer a vocês também. Não esquece, deixa seu like, curte, compartilha, porque ajuda o nosso canal, tá? Sim. E a gente vai juntos aqui, seguindo, né, nessa viagem aqui, que é sobre o autoconhecimento, e a gente vai cada vez mais aqui aprofundar e trazer outras pessoas para que possa também levar uma mensagem para você, tá bom? Perfeito. Então, Mônica, mais uma vez, muito obrigado e um beijo a todos.